Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Eu sou Isadora Almeida da Popload Radio. Eu sou o André Faria do Aldo e do Jeremiah. E eu sou o Rafael Cacarella do Hits Perdidos. E no programa de hoje, um especial Montei uma Banda. E agora? A gente vai dar dicas pra você que tá ouvindo, você que tem uma banda. O que eu faço agora? Com quem eu devo me relacionar? O que eu faço pra gravar um disco, gravar uma música? Como eu faço pra divulgar o meu trabalho? Certo? Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no nosso Instagram, @podcastvfsm no Twitter. Vamos falar sobre música no Facebook e também no Spotify. Assina a gente lá que você vai ter todas as recomendações que a gente vai dar hoje, linkadinhas já no próprio programa. Baixou o podcast, tem a listinha com tudo pronto para você ouvir, certo? Segura. Antes da gente ir pro programa, a gente tem uma novidade para contar para vocês. Estamos perto de completar 1 ano de podcast. Caramba, já faz quase um ano que a gente Muito começou. tempo. Não acreditei que fosse dar certo. Achei que alguém fosse desistir no meio do caminho. Mas estamos aqui, firmes e fortes, e a gente quer continuar crescendo ainda mais. Então, o que a gente está lançando hoje? A nossa cota no Padrim. Você pode ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais. Então, a gente criou uma... O que é o Padrim, que contextualiza pra gente? É basicamente um sistema de financiamento coletivo, só que ele é mensal. Então, todo mês você pode ajudar a gente com um dinheirinho pra gente melhorar nosso áudio, que já é bom, na verdade, mas a gente quer fazer mais Ter coisas. mais microfones, quer... poder trazer mais gente pra Mais participar. estrutura, Mais né? estrutura, Isso. né? E começar a fazer novos projetinhos também. Exato, porque assim, esse dinheiro não é pra gente ficar rico de maneira nenhuma, pra gente se sustentar. A gente tem que pagar a hospedagem do site, a gente tem uns custos de organizar o site e tudo, algumas despesas nossas mesmo, e a gente quer continuar crescendo, então, e produzindo novos conteúdos. A gente quer produzir mais podcasts. A gente quer que, além da sexta-feira, quando vocês têm uma edição, a gente te entregue 1 ou 2 a mais, edições a mais do nosso podcast semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, dependendo das cotas que a gente for bater. Sabe aquele especial que você fala assim, grava um especial do Radiohead? Esse especial do Strokes, especial de outras cantoras, vai rolar, mas a gente precisa do apoio de vocês para que a gente consiga se dedicar a isso, porque todo mundo aqui tem seus projetos de verdade e aqui é um nosso projeto paralelo. Então a gente criou uma série de categorias que você pode ajudar a gente mensalmente, são categorias baratinhas. Você pode ajudar a gente na mais básica, ou você pode ajudar na principal, nas mais caras. Fica como for melhor para vocês. Vamos falar as categorias? Vamos lá, a gente até pensou em nomes bonitinhos. Nomes bonitinhos, com base nos nossos jargões. A primeira categoria é a Oi, gente, que é a nossa abertura. Ela custa a partir de R$5 por mês e os nossos padrinhos e madrinhas têm acesso ao quê? Um grupo secreto no Telegram, eventos nossos sem pagar e sorteios de ingressos do Monkey Bus, que tem tipo show o tempo inteiro, todo mês tem alguma coisa nova anunciando. Sim, e tem mais alguns marcados ainda pra esse ano, mas eu não posso falar. Olha só, bastante coisa. Segunda categoria, Leia Isa. É a hashtag Conceitinho, eu amei. Nessa categoria, a partir de R$10 por mês, vocês teriam todas essas facilidades, né? Que o Kleber já falou. E também a pauta antecipada e descontos em shows do Monkey Bus. Olha, o nome de categoria que eu amei. Ei, eu gosto! Essa aqui você vai ter acesso a todas essas coisas que a gente já falou nas outras categorias, mas você vai poder enviar áudio para participar dos quadros do programa. Então, assim, tá rolando Não Para de Ouvir, tá rolando Você Precisa Ouvir Isso, vai entrar a sua vozinha aqui dando a sua recomendação. Se for muita gente participando, a gente vai ter que fazer um sorteio, pegar quem tá com áudio mais redondinho, mas vai ter espaço para todo mundo participar. E também um sorteio trimestral de discos e camisetas. Lembra que a gente fez um sorteio um tempo atrás? Sorteio de Natal com muita coisa. Foi babado. Babado. Tem mais coisas chegando, então a gente quer sortear e compartilhar com vocês. Sim. Qual que é a próxima, Nick? A próxima categoria perfeita. Categoria inspirada no jargão da Elo. Exato. E além de tudo isso que a gente já falou, nessa categoria vai ter uma camiseta do podcast que a gente já tá pensando em fazer há um bom tempo e tal. E a última categoria, Isadora? Ai, a amo! E a partir de R$100 por mês, os padrinhos e madrinhas vão ter acesso a todas essas facilidades que a gente já falou. And
assistir ao vivo uma de nossas gravações, no máximo 2 convidados por programa, tá? Exato, você vai poder vir aqui, participar da gravação, vai que a gente chama pra você pra complementar. Ai, é demais. Então, como espaço pequeno, vai ser reduzido, são 2 pessoas no máximo pro programa pra poder ficar confortávelzinho assistindo aqui. Sim. E tem mais uma coisa também. E tem também o acesso antecipado aos episódios, ó, que demais. Normalmente a gente grava na segunda, na terça-feira, no máximo quarto, o Nick já me manda pra montar os links, todas as nossas recomendações. Então a ideia é que você tenha esse acesso antes ou de na todo terça ou mundo, na ou na quarta. terça ou na quarta mesmo, assim que o episódio estiver no primeiro corte do Nick, assim. Então é isso, gente, são várias categorias. Se você ama a gente de verdade, eu quero seu dinheiro. Eu quero ser pastor agora, eu quero que você prove dando dinheiro pra gente. Isso! E além disso, a gente tem outras metas, que é conforme vocês forem doando, né? Mensalmente a gente vai ter um montante. E a cada valor que a gente bater, a gente vai oferecer mais alguma coisa. Exato. Exemplo, quando a gente chegar em R$500, a ideia é abrir o programa para lives no YouTube. Que é uma coisa que a gente já tava querendo fazer Exato. um tempinho também, então... Vai dar pra vocês participarem também. A partir de R$800 a gente vai realizar um sonho das De pessoas, muita gente. de muita gente, que é voltar pro YouTube, disponibilizar o podcast lá. Não vai ser na sexta-feira, vai ser no meio da semana seguinte, porque a gente não quer prejudicar as nossas métricas, mas o episódio volta pro YouTube. E fora isso, a gente coloca todos os que a gente não postou durante Tudo lá todo de esse volta, tempo. né? Exatamente. Se a gente bater a nossa meta de R$1.000 mensais, vai rolar um podcast especial de mini entrevistas. Então, sabe aquelas conversinhas que a gente tem com os músicos? Vai ser só um programa só pra isso, assim, tipo, rapidinho pra você ouvir e conhecer um pouco mais sobre o seu artista favorito. Porque a gente acaba sendo próximo de muito artista e tal, então é uma coisa que a gente consegue produzir com facilidade, então vocês podem pedir, vocês podem sugerir gente pra gente entrevistar e vai ser muito legal. Exato. E a partir da meta de R$3.000 mensais, a gente vai lançar um programinha que a gente quer há muito tempo, que é de fazer resenhas em áudio. A gente passa muito tempo conversando às vezes sobre um disco aqui, e a gente fala, putz, isso aqui daria um programa inteiro, só que fazer uma edição especial só para um disco não vale a pena. Então a gente vai gravar um programa especial só para discutir um disco, pegar um clássico, sei lá, um Clube da Esquina, por que não, e fazer um aprofundamento em cima dele. Exato. E a meta máxima, que é batendo R$5.000 mensais, a gente vai lançar um episódio extra. Ele vai sair primeiro com exclusividade para quem é assinante, independente das categorias que você assina. E depois a gente vai disponibilizar para todo mundo. Mas assim, você vai ter aquele gostinho de ouvir o nosso episódio, um episódio especial, antes e por que não com a sua participação. Exato, com muita antecedência. Então é isso, ajude o podcast Vamos Falar Sobre Música a continuar crescendo. O link para você colaborar no Padrim, a gente vai deixar no link nesse post ou no próprio post do Spotify, você vai lá clicar na categoria. Coloque seu cartãozinho de crédito e esquece esse cartão lá, que a gente quer continuar recebendo esse dinheirinho gostoso, quero continuar crescendo. Ajuda a gente, pessoal. Beleza? Bom, a pauta surgiu da sua pesquisa, na verdade, que você começou a compilar uma série de problemas que as bandas têm. Eu acho que você e eu temos os mesmos problemas no sentido de receber músicas meio que incompletas ou um texto de apresentação que não é um texto de apresentação. Várias coisas bizarrinhas. Exato, o Nick também, que trabalha tipo com redação. E aí a gente falou assim, putz, vamos sentar então, vamos montar um programa dando dicas, mostrando para as pessoas o que dá para fazer, o que não dá na hora de fazer, divulgar o seu trabalho. Aí tem o André que também, que tem uma experiência com uma banda já bem sucedida, tem uma experiência em carreira solo agora, com um discão maravilhoso, Obrigado. que a gente amou muito. Valeu, Muito. obrigado. Então a gente vai discutir tudo, desde o aspecto de gravação, divulgação, construção de uma estética e como você apresentar o seu trabalho. Só antes, vamos fazer um disclaimer assim, que a gente pegou as dicas que a gente vai dar, é pensando no seguinte, de eu tenho uma banda, eu quero fazer um sucesso, eu quero viver disso, ou tentar sobreviver disso de alguma maneira, ser reconhecido por isso, e não um projeto experimental de, sei lá, um prog rock jazz, Só em que eu só 12 faço... pessoas escutam. 12 pessoas escutam, ou que eu faço pra ver com os meus amigos, e claro que as coisas que a gente vai dizer aqui, não necessariamente pode se aplicar diretamente ao seu trabalho, pode ser, meio que um direcionamento de coisas que a gente percebe como que funcionam com outros artistas, certo? Mas antes, Rafael, fala um pouquinho, de onde você veio, qual o seu trabalho. Eu comecei um pouco na contramão da parada toda do organograma da música. Eu comecei a trabalhar em 2014 na Inker e eu via todo mundo copiando com textos e poucos blogs assim com alguma originalidade ou
um aspecto de trazer a opinião, por mais que fosse positiva ou negativa. E isso já me deu um estralo de como a gente poderia contar essa história de uma forma diferente. E aí, enquanto eu atendava um cliente, porque eu comecei como social media, não era jornalista nem nada. E aí eu comecei o Hits meio brincando, não tinha nem um logo direito, nem um site, né? Essas coisas eu tô reformando até hoje. E a partir do momento, eu acabei saindo desse emprego e, pô, naquele lance de, o que eu preciso pra continuar escrevendo e mostrar meu trabalho e eu procurar outras oportunidades, eu comecei a escrever e encontrar meu estilo, meu jeito. Aí começou as resenhas e comecei a fazer os tributos também, né? Teve os Titãs, do Pato Fu, o Toramas é o último. E conseguimos emplacar várias bandas em jornais, em rádios, de uma forma de conseguir quebrar um pouco essa distância entre mídia mainstream e alternativo. A partir desse momento, rolou convite para entrar para Mutante Rádio. A partir das listas, rolou a Play TV de ajudar no De Grude. Então, uma coisa foi abraçando a outra. Em certo momento, conheci o Pena, né, o Pena Schmidt, que todo mundo aqui já conhece de Maravilhoso. várias eras. O melhor organizador de listas de final de ano do Brasil. Exato. Foi por conta desse projeto e falou assim, Rafa, você é o cara dos clipes e a gente não tem clipes aqui. E como a gente poderia agregar os clipes como um valor de percepção pro artista dentro desse conceito das listas de melhores do ano. Então, eu comecei desde 2017 a participar das listas. Do nada, quando eu vi, eu tava na turma musical escolhendo as bandas. Então, Legal. parece meio louco a história, mas teve uns ups. É que E são eu 5 comecei a anos chegar meu também, trabalho né? de outra forma. Fez 5 anos esse mês agora, de maio. Esse programa provavelmente vai em junho. Mas é super recente. Também já produzi alguns eventos, como shows. Agora em junho vai ter Cinnamon Tapes e Basement Tracks, que é lá de Juiz de Fora. Inclusive, show de despedida de uma menina da Cinnamon, lá na Casa do Mancha, que a gente vai fazer uma noite. Vai ser bem gostoso. Boa. Legal. E André, conta um pouco também da sua trajetória na música, como surgiu tudo. Desde molequinho, assim, tinha uma fascinação por guitarra. Desde, tipo, sei lá, que eu lembro, assim, com 10 anos de idade, eu ouvi uma música do Van Halen, que é aquela 1978, fiquei louco. Pedi de aniversário, de Natal, uma guitarra, aí ganhei um violão, aí depois fui numa loja sozinho, troquei por uma guitarra, depois descobri que existia o pedal de distorção, fiquei louco com o negócio. E decidi que eu ia ser músico, assim, falei, eu quero tocar guitarra da minha vida e tudo. Aí o sonho, eu fui ficando mais velho, o sonho foi minguando, assim. Ele foi indo, porque, putz, era muito difícil. Eu não sabia exatamente o que fazer. E ninguém na minha família sabia o que fazer e ninguém me ajudou muito, assim. Então eu tive algumas bandas até uns 18, 19 anos. Uma delas se chamava Chuck Bandiones, era aqui de São Paulo. E era bem legal, porque era uma época que a MTV tinha uma relevância muito massa, assim. E a gente foi indicado como banda revelação. Então eu fui no MTV Awards, fiquei me achando. Foi uma doideira. Um dos caras da banda era o PA, do RPM. Ele tocava sintetizador nessa banda. E ele já tava muito lesado das drogas, assim. Ele perdeu todos os milhões de dólares dele e morava numa casa e começou a virar acumulador, começou a ter um sheepdog macho, depois uma sheepdog fêmea. Meu Aí sonho, os minha sheepdogs história de vida. É verdade, eles começaram a se procriar e começou a virar, 4 sheepdogs, 5 sheepdogs, e ele começou a não arrumar mais a casa. O negócio começou a virar uma bagunça e o estúdio era lá dentro. Aí eles fizeram a seguinte proposta, falou assim, agora é tudo ou nada, porque a gente chegou aqui e agora, a ideia é a gente montar uma comunidade com essa banda e morar aqui na casa do PA pra fazer sucesso. Aí eu falei, esses caras estão muito loucos, eu não vou morar aqui nem a pau. É a anticomunidade hippie isso. Era uma roubada total, assim. E eu fiquei muito mal, chorei pra caramba, porque eu amava a banda, mas era um dá ou desce e eu desci. E quando eu desci, eu fiquei órfão de banda, assim. Falei, putz, eu tocava baixo, comecei a tocar baixo por causa dessa banda. Saiu um cara, eles me chamaram. Era um cara que fazia faculdade comigo, que é o Arthur Joly. Não sei se vocês conhecem, que faz sintetizador. Faz sintetizadores da Record City. incríveis. É um gênio, assim, um dos meus melhores amigos até hoje. E ele que me chamou pra ir na banda. Ele sabia que eu tocava, eu gostava do estilo, do visual e tudo mais. Aí eu fiquei órfão de banda, mas continuei estudando um pouco de guitarra.
E uma pressão dos meus pais falando assim, mano, você vai ser, tipo, músico, essa porra não dá dinheiro, você tá louco, caramba, quatro, você precisa pagar suas contas e tudo. Aí eu falei, tá bom. Pouquinho depois, assim, uns meses depois, eu tava numa agência de propaganda, recebi um convite de fazer um estágio, assim, bem no começo. Aí, numa determinada semana, eu recebi 2 convites. E aí eu tive que decidir se eu ia ser músico ou não. O primeiro convite era para trabalhar numa outra agência, ganhando um salário. Podia chegar em casa e falar assim, galera, tô ganhando um salário, fiquem tranquilos e tudo. E o outro convite, no mesmo dia, era do Sidney Magal. Pra acompanhar ele. Pra acompanhar ele. Eu toquei. Eu era super novo. Eu toquei com um guitarrista que tocava com ele, que ficou doente, que acabou indicando um outro cara que não podia, que acabou chegando em mim. Falou: tem um moleque ali que é bom. Ele não faz nada, não sabiam que eu tava estagiando na agência, então ele faz a turnê. Então eu tinha 2 propostas. Aí eu falei, preciso escolher se eu vou fazer a turnê com o Sidney Magal ou se eu vou ficar trabalhando na agência. Só que o Sidney Magal não era tão legal. Ele não era tão style assim. Ele era o Sidney Magal. Ainda é, mas é que hoje em dia é mais legal. Hoje é meio cool, né? Hoje tem... Isso foi o quê? 2000 e poucos? 2000 e poucos. Bem poucos mesmo. Comecinho. 2000, 2002 e tudo. Aí eu falei, não vou com o Sidney Magal, vou ter que ganhar o salário lá do estagiário, comecei a virar assistente. E aí o sonho foi minguando, assim. Aí foi passando o tempo, eu entrei numa rotina muito de São Paulo, assim, muito tradicional. Você recusou o Sidney Magal. Recusei, Sidney Magal. Disse não. Comecei a vender meus instrumentos, comecei a desencanar e fui trabalhando, assim. Aí tem aquela história, você desiste do sonho, mas o sonho não desiste necessariamente de você. Passado, assim, 10 anos depois, eu tava, super triste, bem triste mesmo, assim, com uma vida rotineira. Fiz meus amigos lá no trabalho, fiz tudo. Mas eu não conseguia dormir, comecei a ter, umas paradas. Falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Que caralho que tá acontecendo? Por que eu tô tão triste, assim? E aí, um dia, numa dessas agências, eu cheguei pro meu chefe e falei assim, cara, eu tô me sentindo muito mal, preciso fazer alguma coisa, porque eu sonhava com isso, assim. Tinha vendido todos os meus instrumentos, menos um baixo. Aí falei, cara, eu vou pegar um salário inteiro, vou gastar tudo indo pra Nova York, comprando um violão acústico, que eu tinha o sonho desde a época que eu tocava. Convidei meu irmão e minha mãe, que nunca tinham ido viajar pra fora, pros Estados Unidos. Parcelei tudo, peguei a galera e fui, passei um fim de semana lá e voltei com o violão. E aí comecei a compor umas músicas meio sem saber o que eu tava fazendo em português na madrugada, porque eu trabalhava durante o período, né, assalariado ali, né, normal. E aí na madrugada eu ficava compondo os negócios e aí gravei um álbum de um projeto que chamava Faria e Mori. E aí lancei o Faria e Mori. E aí isso começa a trazer muito o nosso assunto. Lancei o Faria e Mori. E aí? Que caraca que acontece a partir disso, assim? Isso foi mais ou menos quando? 2010? Por aí. Tá. Tem que ver. O Faria e Mori saiu nas listas e tudo. Foi super legal. Só pra entender no sentido de como você tava se divulgando nesse período, porque são 10 anos, né? E aí Tava aprendendo um montão sobre isso, porque eu não fazia a menor ideia como fazer as coisas. E Acho que quem me 2010 ajudou... foi a explosão dos blogs também. Foi ali quando começou a surgir bastante coisa legal. Era muito legal, Nick, porque se você lançava um álbum, você tinha uma visibilidade diferente de hoje em dia, porque era um álbum completo, ainda não tinha necessariamente... Não era single. Você lançava um álbum com uma cara, ou com um conceito, ou com uma história, você conseguia se comunicar. Hoje eu acho que é muito mais difícil. É que acho que também, já entrando um pouco no que a gente vai falar mais tarde, o streaming não estava completamente consolidado. Não, nem um pouco. Não, Então, nem Era um no pouco. máximo um MySpace e uma trama virtual. Por então, volume. No máximo. No máximo. O Spotify acho que não tinha, ou se tinha Não, era um pouquinho. nem Deezer, não. Quem me ajudou um monte foi a Fabi da Inker. Porque eu fui perguntando para uns amigos que conheciam alguém e falava, o que eu faço? Aí os caras falaram, tem a Fabi. E ela tem uma empresa que chama Inker. Ela pode ajudar. Mas eu acho que eles trabalham com artistas que têm uma carreira e tudo. Eles não fazem só um lançamento. A Inker, só pra quem tá ouvindo, é uma agência aqui de São Isso. Paulo, assim, com várias outras que atendem diversos artistas aqui. Então, só pra dar um contexto. Assim. E com uma assessoria de imprensa, a Isso. Fabi é muito boa nisso daí. Hoje ela saiu da Inker e ela cuida do Sim São Do Paulo, Sim São da Semana Paulo. Internacional de Música. Aí fui lá e a Fabi me ajudou um monte a divulgar meu trabalho. Então saiu em alguns lugares, saiu em alguns blogs que estavam começando. Mas eu não consegui dar continuidade, eu não consegui. Eu fiz alguns shows, toquei num programa do Rio de Janeiro de televisão, que eu não lembro o nome, que era de umas bandas que estavam começando.
do Beto Lee. Vocês lembram desse programa? Ah, Nossa. lembro, sim. Não é aquele que a gente Como era o comentou nome? há poucos dias? É, Ele não era era super legal. Experimente, era? O Experimente. Experimente? Exato, Experimente. Aí tava lá, tive que parir o show do Faria Mori em uma semana e meia. Assim, nunca tinha tocado ao vivo, fazia Que tipo legal. 15 anos, tava me cagando de medo, nunca tinha cantado. Fui inventar de cantar e tinha que fazer ao vivo. Aí ensaiei, conheci uma galera, montei a banda, tudo em 2 semanas. Mas não dei continuidade. Mas o sonho continuou. Aí beleza, o Faria Mori passou um pouco. Aí uns anos depois, assim, uns 3, 4, 5 anos, eu continuava com essa vontade, ou de continuar no Faria Mori, ou de fazer alguma outra coisa. Aí eu fui jantar na casa dos meus pais e meu irmão ainda morava lá com meus pais. Ah, tem uma parte trágica nisso tudo. Eu quebrei o braço depois do Faria Mori, eu tive que parar também num acidente. Eu lutava boxe, estava na academia. Você tem, tipo, Putz. toda... Você quase tocou pro Sidney Magal, você lutava boxe. E perdi. Quando eu sofri o acidente, tinha lá uma competição lá na academia. Tava em reforma. Você tinha que subir no andaime, fazer umas flexões e quem fizesse mais ganhava. Eu caí lá de cima Meu Deus. e quebrei o braço super feio, assim, com uma fratura mesmo. E o osso cortou os nervos do braço. Oh. Então eu perdi os movimentos e ninguém sabia se ia voltar. E isso mudou muito minha vida. Porque voltou, graças a Deus. Tipo, Nossa. 5 meses depois. Só que eu não conseguia, e até hoje não consigo 100%, fazer os mesmos movimentos do braço. Então, a minha mão esquerda ficou com a limitação muito alta, assim. Eu não conseguia fazer muitas coisas. E aí eu comecei a sacar muito mais a música alternativa. Tipo, desde Ramones até Pixies, que são... É mais uma coisa noise que você consegue se expressar do que uma coisa virtuosa. As guitarras do disco do Jeremiah é você quem toca. Sim, sou eu. As Isso guitarras explica e os baixos. muita coisa, assim, porque tem umas notas meio alongadas, assim, cruas mesmo, assim, sujas. Porque não consigo fazer muito mais do que aquilo ali. Antes eu conseguia. Mas eu comecei a me ligar muito mais nos timbres do que em alguma coisa virtuosa, assim. Comecei a ver o significado de algumas bandas, assim. Como que os caras se expressavam. É mais você querer se expressar do que você treinar alguma coisa e ser perfeito e acaba sendo frio, né? Então, depois que os movimentos voltaram, eu fiquei mais empolgado ainda. Aí eu fui jantar na casa dos meus pais, voltando. E o Mura, que é meu irmão, em paralelo, também tava, saindo de uma depressão porque não sabia o que fazer da vida, tinha feito um curso de produção musical. Ele trabalhava num banco, estagiário de um financeiro de um banco, assim, de administrativo. E começou a fazer uns beats. E eu tava jantando ali com a minha mãe, comecei a ouvir o que ele tava fazendo e achei aquilo lá muito legal. Aí falei, Mura, toquei lá no quarto dele, posso fazer umas linhas de baixo só pra gente curtir? Aí eu comecei a fazer umas linhas de baixo nas batidas que ele tava fazendo. E aí, só por diversão, a gente começou a lembrar do nosso tio Aldo e fazer umas letras sobre ele ali, porque ele era muito louco. É tudo verdade. Nosso tio Aldo era muito doido. Ele é marido da irmã da minha mãe, que é a tio Getty. E não sei porque ele tava em casa, a gente viu uma foto dele lá e começou a cagar de rir e fez uma música. Aí eu voltei lá na casa, 3 dias depois, fizemos outra música. 4 dias depois, voltei, fizemos outra música. Aí quando a gente viu, a gente tinha umas 10 demos, assim, a gente resolveu gravar. A gente gravou lá dentro de casa mesmo. Gravei, a voz no armário da minha mãe, meu irmão comprou um monte de microfone. Pegamos aquele baixo, que era o único baixo que tinha ali. Aí eu fui, comprei uma guitarra baratinha, assim, na Teodoro Sampaio. Fomos e a gente gravou. Muito na raça, assim. Aí a gente foi se empolgando, aí resolveu fazer a capa, pegou uma ilustração do Mura, aí eu pedi para um amigo fazer o logo, pedi para outro amigo fazer, falei com a Fabi de novo, fui falando com todo mundo. Aí virei, obcecado pelo negócio, eu e o Mura, até a gente gravar. Aí caiu na mão de umas pessoas, assim, a gente imprimiu o CD, fez tudo bonitinho, tentou Tudo fazer caseiro nesse primeiro processo. 100% caseiro, assim, tudo 100%, bem do it yourself mesmo. E daí algumas pessoas gostaram, alguns blogs também gostaram. A gente começou a dar umas entrevistas e foi bucado para alguns shows. E aí foi bucado para outros shows. Aí tocou nos festivais aqui em São Paulo, no Brasil. Nesse primeiro momento, tudo na questão de, parceria. Amigo que me conhece, que chama para tocar, que recomenda. Ou já tinha algum mínimo lance de profissionalismo, digamos assim? A gente começou a se profissionalizar. Finalmente eu saí da agência. Falei assim, não aguento mais. Eu acho que o Aldo é muito legal. É com meu irmão, que, eu amo de paixão e admiro. E a gente chamou nossa mãe pra agendar as entrevistas e eventualmente negociar uns cachês pra parecer profissional. Não queria eu mesmo negociar. Então eu falava assim, não, liga, fala com ela aqui. A dona Sandra é nossa manager, mas era minha mãe. Sim. Era só pra parecer, porque eu achava que funcionava isso. Claro. Né?
E até, de certa forma, funcionou. Mas aí eu saí da agência e falei, vou me dedicar ao Aldo. Combinei o jogo com o Mura. E aí a gente começou a tentar se profissionalizar com uma puta dificuldade, assim. Porque a gente não sabia nada o que fazer, a gente não tinha nada. Então a gente conheceu a Letícia, que foi uma produtora, que também, recomendação de amigo, recomendação de amigo. A Let's, lá de Salvador, você conhece, Cleber? Que hoje ela tá cuidando do Jalu, né? Ah, não é essa. Não é essa? Não, é não é a outra. Let's Spin, Ah, tá. não. A Let's Spinola a gente também trabalhou Tá. depois na School Music. Tá. Eu também trabalhei com School Music. Ah, é? Mas- Então, isso, putz, foi uma... Tem bastante história pra contar. Se deixar, a gente vai ficar aqui. Nossa, a reunião. reunião com Miranda. Muito Miranda era engraçada, o melhor mano. de todos. A School Music era, tipo, o crer. mentor de tudo, assim. Pode crer. E a gente caiu com o Dudu. Dudu um Marotti. outro capítulo, um capítulo, assim, do Aldo bem louco, assim, que mudou toda a história também até hoje, assim. E aí a gente foi se profissionalizando com a Letícia e tem um monte de história, assim, pra gente começar a tocar num festival aqui no Brasil, pra ser bucado, pra chamar a atenção de alguém. Foi muito graças a ela. E aí a gente foi se ligando muito que não é só sobre o som, sobre a banda, é sobre a equipe que você monta e que você confia e que tem uma verdade por trás que acredita no som. Depois a gente assinou com a School Music e essa verdade foi embora. A gente se ferrou muito, assim. Porque a gente tinha uma equipe de coração que fez parte dessa história. A própria banda, nosso baterista, o Érico Teobaldo, estava desde o começo. O Snake, que era nosso baixista, que depois saiu, teve uma série de problemas. Não saía mais de casa, teve um monte de depressão. Mas a gente foi perdendo essa galera, nosso designer, nosso tudo, porque a gente assinou com uma gravadora que isso não importava muito. Queria tudo novo e tudo meio rápido e tudo comercial demais. Então, nessa época, a banda quase acabou. Então, a gente se profissionalizou demais até, muito rápido, na minha opinião, sabe? Depois, a gente teve que reverter tudo de novo. A gente decidiu sair da gravadora e voltar quase... Retroceder ao comecinho ali. Exatamente, Preservando a essência do que era você de verdade. Quase voltando pra casa da minha mãe. A gente voltou e até compôs umas coisas lá de novo, porque a gente tava com muita saudade disso e porque essa fórmula comercial profissional a gente descobriu, do meu ponto de vista, que não funciona. Sufoca, né? O que funciona é a sua verdade ali e a sua galera, assim. Então a gente se profissionalizou. Depois a gente se desprofissionalizou pra agora profissionalizar de Entendi. novo. E eu não sei o que é certo. Porque não tem muito, pelo menos Sim, do ponto não de tem vista fórmula, meu, né? não tem uma fórmula, é muito pessoal, assim, Mas sabe? eu queria perguntar uma coisa nesse meio do processo. Boa parte das bandas que eu recebo são artistas que ainda não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles não se descobriram musicalmente, eles não sabem aquilo que eles estão produzindo. Chegou assim um e-mail que fala assim: você nunca ouviu nada parecido com isso. Somos uma banda única e rara aqui no Brasil. Aí você vai ouvir, parece assim, um Capital Inicial, parece um Charlie Brown Jr. Quando que você começou a entender a sua banda, a identidade da sua banda, que falou assim, esse é o som que a gente vai produzir, ele se parece com isso e a gente vai dialogar com esse e esse tipo de público. Quando foi que você começou a perceber isso, sabe? Foi desde o começo? Foi ao longo do tempo? Chegou um momento que você falou assim, ok, a Aldo faz esse tipo de som, é com esse tipo de público que a gente se comunica. Como que funciona pra você? Ou se não funcionou, ou se você tá se descobrindo o tempo inteiro também. O Aldo passou por várias fases, assim, mas nunca teve um momento em que a gente falou assim, olha, a gente vai fazer isso. O nosso lema do Aldo, mais ou menos, é primeiro você pula, depois abre o paraquedas. Então vamos fazer várias demos, várias coisas, aí a gente ouve tudo e vê se tem alguma cola nisso tudo. Coisas que se conectam. Coisas que se conectam, Aí a gente fez uma porrada de coisa, ouviu e viu que nada se conectava com nada e lançou mesmo assim e foi o que tinha. Mas tem uma história curiosa do Aldo. A gente já tinha feito vários shows. E a gente, você falou, existe alguma ingenuidade, existe certas ingenuidades de você achar que o que você faz é muito legal, que é super transgressor e às vezes você não esgota suas ideias, você sai divulgando e falando, puta, ouvi isso, que foda. Eu acho isso perigoso pra caramba. Então a gente tava muito sedento por opinião, mas uma opinião bem embasada, assim, não uma opinião de alguém que vai fazer alguma média ou alguma coisa assim, alguém que falasse a verdade. Então a gente gravou umas coisas no estúdio do Air, e eu tava me achando, porque era o estúdio do Air, do Nicolas Gaudin, um estúdio em Paris, a gente tava lá, ele deu um mega desconto pra gente, a gente gravou umas músicas, ficou se achando, falei, nossa, agora, o Aldo vai, ser foda, olha só essas músicas. Vamos mostrar pra umas pessoas. E aí a gente foi mandando e-mail, disparando e-mail, fazendo, nossa divulgação, e a gente chegou numa pessoa que deu um feedback muito legal.
Ela falou assim, ó, eu gosto das músicas, mas eu não consigo ver vocês numa prateleira. Uma música é tipo, um krautrock muito louco, a outra é um disco e a outra é tipo mais doida, assim, mais experimental. Todas são legais, mas eu não vou trabalhar com vocês. Ela era uma PR da Boogie Drugstore, a Justine, lá de Paris. Mas eu não vou trabalhar com vocês, porque eu não saquei a vibe da banda. Saquei só a vibe das músicas. Então, assim, não tenho muito tempo pra ficar costurando tudo. Que querendo ou não, isso é o mercado. Eu preciso... Exato. Como que eu vou apresentar vocês? Precisa ter um Que eu vou vender? Como que eu vou conceito, vender vocês, sabe? Total, isso foi foda, assim, pra gente. E aí, o que a gente fez? E isso que eu acho que foi muito legal. Só uma coisa. Claro. Dessa reação dessa resposta, como que vocês reagiram? Porque eu vejo que muita gente, às vezes, meio que se fecha pra... ela criticou e pau no cu dela Então, e, tipo, tem bastante. vou seguir com o que eu tô fazendo porque o que eu tô fazendo é certo e eu acredito. Só que, tipo, às vezes você tá 10 anos patinando e fazendo a mesma coisa que não tá dando certo, sabe? E a gente já foi, tipo, também, quando a gente recebia a crítica, a gente ficava, será que a gente ouve? Será que não? Vamos seguir fazendo. E, putz, você tem que ouvir a parada. É que assim, acho que muita principalmente pessoas que gente, você confia. tipo, começa a confundir a música dela com um pessoal, assim, tipo... E não é nada Tipo, de... você tá Exato, não é atacando nada- a não é minha nada música, de- você tá me atacando. Tipo, cara, não é. Não A é minha isso. arte, né? É a sua arte, mas, cara, se você fez uma, você faz outras, assim. Eu tinha um chefe na agência que falava assim, não se preocupa, de onde veio esse, vem mais. Uhum. Então, a nossa reação foi, eu e o Mura, a gente sentou, a gente ficou super mal, a gente tava bem confiante, e falou assim, o que a gente faz? Aí a gente resolveu zerar tudo, jogou as músicas fora, a gente pegou uma casa em Campos do Jordão, que era uma casa do meu pai, lá, a gente resolveu reavivar a casa, levou os instrumentos pra cá, se isolou por um mês lá, e aí regravou tudo de novo, umas demos, baseado só nesse feedback, pra mostrar só pra essa pessoa. A gente falou assim, tá, a gente vai ouvir, mas a gente vai ouvir um caminho, não todos. Então vamos confiar na parada? Que legal. E aí volta pra Letícia, assim, é muito sobre a equipe que você monta, quem você ouve. Aí a gente fez várias demos, mostrou pra ela, aí a Justine falou assim, agora eu consigo ver numa... Primeiro ela ficou assim, vocês juram que vocês desencanaram das músicas? Vocês fizeram tudo de novo pra mostrar? Pra mim, a gente falou, sim. A gente fez tudo de novo, obrigado pelo feedback, a gente levou mó a sério. E tá aqui, mais 10 músicas pré-produzidas. Ela falou, gostei bem mais agora, consigo ver a cola, parece que existe alguma coisa aí, eu vejo uma verdade. E aí, a partir disso, isso abriu várias portas legais pra gente hoje em dia. Então, assim, a gente... Mas é o que o Mura fala, né? O Aldo é uma das bandas que mais errou. Então, assim, alguma hora a gente vai acertando também. A Claro. gente decidiu ouvir. Então, foi um processo muito inspirador pra mim, pessoalmente, assim, sabe? Sim. Não só sobre música, mas sobre outras coisas. Sobre ouvir, sobre estar aberto a ter uma empatia de que o outro lado tá vendo em você, que às vezes você não tá vendo, e às vezes usando o seu talento melhor do que você mesmo. Eu tava pensando, né, justamente nesse ponto de esse processo de errar faz parte. Às vezes você vê as bandas enviando material, querendo chutar para todos os lados, como você mesmo disse, mas se perde num conceito. E às vezes o conceito é só uma ração de como contar a sua história e sua verdade. E às vezes as pessoas, elas querem fazer caminhos mais curtos ou querem impressionar todo mundo, quando na verdade ela só precisa achar com quem ela tá conversando, tá ligado? Você falou de gravar no estúdio do Air. Queria voltar para essa parte de gravação. Como que eu escolho um estúdio? O que que eu faço? Começo gravando em casa? Porque... louco, né? Hã? É difícil. Você fez nas suas entrevistas, acho que foi com o Jesus Toledo, Gui Jesus Toledo, né? Isso. Que ele fala assim, que às vezes as bandas chegam pra ele e falam assim, eu quero que você produza o meu disco igual você produziu desse cara. E aí ele responde assim, então você vai quebrou as lá pernas, e você né? vai conversar com esse cara, porque o som é dele, eu sou o produtor, eu não tenho nada a ver com essa estética, né? Então eu queria entender de você, assim, como que parte de escolher um produtor, qual que é o estúdio que a gente vai gravar, os instrumentos, preciso ter tudo isso, eu posso fazer uma coisa caseira num primeiro momento, não? Kleber, também é uma experiência muito pessoal, porque não tem regra, cada Sim. um é cada um. Não existe a fórmula do sucesso, assim, nesse sentido, né? O primeiro disco do Aldo a gente gravou em casa mesmo, porque era o que tinha e tava soando, a gente achava super legal. O Fari Mori, eu tenho uma sorte. O Mura é um puta produtor. Ele começou já produzindo, entendendo dos microfones, de cabear, de gravar, de como é que grava um baixo, como é que põe o pedal.
É uma pira dele. Então isso me ajudou muito, tanto no Jeremiah quanto no Aldo. E no Farimori não, porque ele ainda não fazia isso. Então eu tive que ir atrás de um produtor e de um estúdio. Aí eu fui perguntando de amigo em amigo, em amigo em amigo. E o meu desafio é... Todo mundo trabalhava em horário comercial. Como eu trabalhava em agência, eu precisava de alguém que acreditasse no som e topasse varar umas noites comigo lá produzindo. E aí eu conheci o Fábio Pinchas, do 12 dólares, que é um puta produtor e hoje é o baixista do Aldo, que virou um dos meus melhores amigos. Então ele falou, porra, eu gostei de você, gostei aí do violão e tudo. Cola aí, a gente vai... O 12 dólares é do pessoal do Ludov? Era ele e o né? Mauro. Isso. O Mauro era o sócio dele na época, o Mauro Motoki. Isso. Os dois foram os caras mais gente fina do mundo, assim. Devo muito da minha carreira de música a esses caras, porque eles me acolheram muito, assim. Precisava gravar e só tinha esse horário disponível. E eles não só gravaram, como a gente tinha um monte de coisa em comum e uma delas era comer e beber, né? Beber e comer coisa. E o estúdio ele herdou uma casa da avó dele lá no Bom Retiro, que tem um monte de restaurante legal. Desde restaurante, tinha o Acrópole, que era grego, e um monte de restaurante judeu, umas coisas assim. Então a gente ia lá, saía pra jantar, experimentava os restaurantes do Bom Retiro, aí voltava pra gravar e foi uma puta experiência. Eu pesquisei, de certa forma, alguns, mas eu fui no primeiro que aceitou. E tive uma sorte danada. Então, se eu puder falar. Só que você não foi a esmo vai. também, né? Você conhecia o trabalho dele. Você não foi, tipo, vou pegar esse produtor aleatório. Você já sabia o que ele tinha feito, pelo menos. Médio. 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 Sorte, eu sabia foi um que ele pouco era de sorte. legal. Até porque ele não era o produtor que ele é hoje também. Ele também tava... Tateando. Isso foi uma coisa muito legal. E hoje em dia a gente faz isso no Aldo, no Jeremiah também. Às vezes, e eu acho isso importante pra caramba. Você ter uma afinidade de fase de vida com quem você tá trabalhando, com quem tá te produzindo, com quem tá tocando com você, ou quem tá fazendo sua foto e tudo. Não faz sentido você ser um artista independente muito no começo, chamar o Rick Rubin pra te produzir. Relacionamento, né? Cola. Precisa estar na mesma página, né? Precisa todo mundo ter uma sinergia de querer fazer alguma coisa acontecer pro projeto e pras próprias vidas. Aquilo lá precisa ser meaningful pra todo mundo. Era meaningful pra mim, era meaningful pro Fábio Pinchas, era meaningful pro Fábio Motoki. Por coisas de vida. Então, assim, até coisas de relacionamento. Todo mundo tava meio broken heart na época. Total, exato. Isso ajuda muito. A gente saía pra beber e comer pra compensar os negócios e depois gravar as coisas. Mas isso nos uniu muito, assim. Especialmente com o Mauro do Ludov na época. Depois ele casou e tudo. E deu tudo certo. Mas essa afinidade de fase de vida é foda, assim. Então, isso eu fui sacando mais ou menos por instinto. E depois a gente falou assim, no Aldo, né? Voltando pro Aldo. É demais gravar num estúdio. A gente não pode gravar. Se a gente quer dar um passo, a gente não pode gravar lá no armário da minha mãe de novo. A gente tem que achar alguma outra coisa e, vamos tentar, voltando, né? Profissionalizar essa parte. Daí a gente tava tocando na Europa e a gente conhece o Nicolás Godin, o Muro é amigo por uma série de coisas. E aí a gente pediu um monte de desconto, falou assim, a gente tem aqui 200 euros pra passar uma semana. Você topa? O cara falou, beleza, cola aí. Então, pra gente foi uma puta experiência, assim. O que eu acho mais legal de estúdio, no sentido artisticamente falando, e aí é uma teoria que eu e o Mura, a gente pensa muito disso, é que você pode transformar o estúdio e a fase de gravação numa fase criativa também de composição. Então, não é que se você chega com a demo, e aí você vai no estúdio e só executa. Então, a gente sempre pega um dia de estúdio, pelo menos, pra ficar só pirando, experimentando coisa velha e vendo o que acontece, assim. Legal. E é muito divertido. Então, tem uma música do Jeremiah que é No Que Vai Dar, que foi o primeiro single. Ela não era assim. A gente fez a segunda parte dela, que é toda uma pira num dia desses de estúdio. Então, assim, eu gosto muito de ir. Mas não é um fator de... Eu até na processo de composição da pauta, assim, eu comecei a pensar em discos que as pessoas produziram em casa. Aí eu lembrei, o mais recente, por exemplo, é o do Anderson .Paak, que ele gravou o Malibu todo sozinho no estúdio caseiro, usando qual que é o programa da Apple? É o Band... Garage Band. Foi todo gravado nisso. Eu não sabia. O disco da Solange, o A Seat at the Table, ele é todo uma vibe meio gravado em casas ou estúdios caseiros. Aí eu fui voltando, por exemplo... Os discos do Steve Lacy são feitos no iPad. Tudo caseiro. O estúdio caseiro da Solange deve ser muito maior que o Atlas. Do Air lá. Ela até lançou 3 milhões de dólares. Documentário na época do A Seat at the Table. E é assim, é ela cantando no microfoninho, assim, num quarto, tipo, sentada tocando o sintetizador, sabe? Fazendo a basezinha no sintetizador. E é o que foi pro disco a partir disso. Tipo, o Burial, que ele lançou o Untrue. É tudo num computadorzão velho, pauleira, com sample
de videogame, cara, e tá, tipo, entrega perfeitinho, sabe? Então eu acho que é muito daquilo que você falou, da vibe, do momento, de entender. Você não precisa. Seria legal ter um estúdio grande, mas também pode funcionar Claro. num estúdio pequeno, não num estúdio caseiro. Pode muito. Ainda com tecnologia hoje em dia, você tem os sintetizadores tipo OP1, que é tipo menor que uma carteira, que você Faz toca coisa num pra caramba. Os destrói discos um do estágio, Neon assim. Indian, é tudo com aqueles É, mini sintetizadorzinhos, assim. Eles Muito são louco. demais, todos eles. cara. Sim. Gravei o disco, gravei um single. E agora? O que eu faço? Como que eu começo a divulgação? Essa é a treta, né? Eu quero primeiro a sua... O que você fez, porque daí a gente vai trazer os nossos exemplos daquilo que a gente recebe de divulgação e meio que tentar apontar, olha, não faça isso, sabe? Então, por favor, qual que foi o seu... Pode ser com base no Jeremiah, porque assim, eu queria até que você comentasse o processo de seleção das imagens. Porque você teve um refinamento estético muito grande, a gente elogiou muito aqui quando a gente falou. Obrigado. Eu ouvi. É. Foi muito bonito e assim, eu acho que foi bem legal, só que eu sei que nem todos os artistas têm Esse cuidado, o cuidado, né, também. ou o tempo, ou talvez Não os tem a parceiros experiência certos, também, a porque né, você já tá um também. tempão É. fazendo isso. Mas queria que você desse a sua visão de como que se começou esse processo de divulgação do trabalho. Do Jeremiah. Pode ser do Jeremiah, que é o mais recente, assim. Tá. O Jeremiah, ele veio da saudade de fazer alguma coisa em português, que era na época do Fari Mori. Porque depois de alguns shows aqui em São Paulo, depois que a gente tocou, a gente tava brigando muito no Aldo e o Mura. Tava muito difícil depois da School Music e tudo, então a gente resolveu tirar umas férias de uns 6 meses, cada um fazer alguns projetos, e eu resolvi fazer o Jeremiah. E desde o começo, a minha ideia era fazer alguma coisa mais punk, assim. Porque eu queria fazer alguma coisa diferente do que eu estava acostumado a ver aqui em São Paulo, na cena. E alguma coisa que eu gostasse como se eu fosse ouvinte, ou como se eu visse a imagem. E aí eu fui pirando, assim, fui compondo as músicas no tempo que eu tinha. E era para ser um projeto um pouco mais punk do que ele é. Mas ele foi se transformando. Isso é uma coisa que eu acho super legal, assim. Depois que você faz algumas músicas e você mostra para algumas pessoas, ela não é mais 100% sua. Se você resolve acreditar e confiar, ela vai se transformando. Então eu mostrei pro Pinchas, do $12, eu mostrei pro Mura, pra caramba, que eu chamei o Mura pra ser coprodutor, não porque ele é meu irmão, mas porque ele é muito bom e os insights que ele deu foram foda. Então a parte de sintetizador, a parte mais eletrônica, ele trouxe muito. Ele falou, puta, se você fizer só as guitarras, vai ser mais um disco indie, pensa assim, pensa assado. E isso tudo eu fui pirando nas frequências do som e na estética do som. Primeiro, antes de mais nada, assim, falei, qual que é o som dessa porra toda? É, coisa de criar um conceito, né? É. Coisa que a gente vê que muita banda de hoje em dia, tipo, não tem só um som qualquer, assim, tipo. Não sabe se vender, né? É. Eu fui pirando no som, falei assim, o que eu quero? Eu falei assim, eu quero um som que ele seja pesado, mas que ele não seja literal. E principalmente, eu não quero agradar todo mundo. Não é um som pra redes sociais, eu não quero, tipo, que a pessoa dê play e saia cantando, sabe? Não quero que as pessoas cantem o refrão. O que eu quero é abrir um canal de diálogo pra quem escutar, ter alguma curiosidade de escutar de novo e se interessar por aquilo, e aí dar uma olhada no artista, e aí criar uma... Foi exatamente conexão. assim que funcionou comigo. A gente Sério? falou, muito. Que legal. A gente falou. Porque eu já conheci o seu trabalho do Aldo, e aí chegou o e-mail falando André Faria, do Aldo Band, lança primeiro single de novo álbum em carreira solo, cantado em português. Eu falei, ok, vamos ver qual é. Interessante. E aí, assim, a música que você produz tem muita camada, então, assim, eu ficava assim, nossa, gostei. E eu gostei muito do primeiro single. E aí foi também vindo acho. outro, Obrigado. e foi vindo outro, e daí quando eu vejo o pacote completo da capa do disco, passando pelo ensaio fotográfico, passando pela própria sonoridade, pelas letras, pelo aquilo que você traz, eu vejo que tá, tipo assim, tá bem amarradinho, sabe? E isso que foi o que me atraiu, assim, foi, tipo, uma coisa foi meio que puxando pra outra, sabe? Sei. Que muito louco você falar isso, Kleber, porque na fase de criação de tudo, do conceito, uma coisa foi puxando a outra também. Começou pelo som, principalmente pelo que eu não queria. Então, eu não quero fazer isso. Putz, eu não quero fazer isso. Eu acho, pessoalmente, que muitas letras, muitos apelos de letra das bandas em português, elas são muito dramáticas às vezes. É uma questão de língua mesmo. Eu não queria ser tão dramático, não queria soar tão... falar, putz, só de amor, ou de uma experiência muito intrínseca e tudo. Por mais que às vezes isso faça sucesso, eu não queria fazer sucesso, não é pra fazer sucesso, o Jeremiah é uma outra parada. Então eu fui atrás, o que eu curto de
de palavras, assim, né? De letras. E aí eu lembrei do Dalton Trevisan, por exemplo, que é um escritor que eu leio desde moleque, assim, porque eu acho ele muito louco. Simples assim, sabe? Eu acho ele muito cru. As palavras que o cara usa, me marcam, assim, sabe? Então ele tem uns contos completamente fora da curva de hoje em dia, né? É meio politicamente incorreto, é meio estranho, mas é meio real demais e é meio urbano. Eu nasci em São Paulo, fui criado aqui. Então essa é muito a minha realidade. Eu não consigo, já tentei, né? Escrever sobre outras coisas, ou tentar fazer uma música sobre outras coisas, mas nunca rolou pra mim. Minha mãe é de Belém, mas eu sou de São Paulo. Então não adianta eu ficar cantando coisas de Belém, ou coisas da natureza do Brasil. Que não vai eu moro do combinar lado do contigo. Miocão, Eu vejo os personagens do Dalton Trevisan, do Rubem Fonseca direto ali. Ali. Quando eu vou, tipo, andar, pirar lá no Miocão, os caras estão lá, entendeu? Então eu fui ligando os pontos e conectando. E aí na parte da imagem, também a mesma coisa. Eu falei assim, putz, não queria fazer alguma coisa muito correta. Uhum. E aí fui montando também a equipe por afinidade, assim. Fui perguntando, fui bem aberto às pessoas que eu confio. Mas assim, brifando de uma maneira muito clara qual que é o conceito que eu acho que é legal pra isso, assim. Dando liberdade criativa pra galera, mas sem fazer concessão. Então, assim, o Aldo, no começo, fez muita média. Porque você precisa pedir muita coisa. Você não tem grana pra sair pagando um puta fotógrafo, ou uma puta designer, ou um puta clipe. Você tem que pedir, é na brodagem a parada. Então, no começo, talvez do Aldo, do Faria Moura, eu não me acreditava como um artista capaz de não abrir concessões e ser muito claro e, decidido no que eu acho legal. Com o Jeremiah, eu falei, eu tenho 39 anos. Fiz 40 agora. Então eu falei assim, eu quero fazer um disco que tenha a ver com a minha idade, e na minha idade eu não quero fazer concessão e fazer média com alguém só pra colocar de pé. Eu quero fazer alguma coisa que eu acredite que seja meaningful pra mim. E assim, e também não acredito muito em cartão de visita. Puta, esse fotógrafo é muito foda. Puta, essa pessoa é muito foda. E sem medo de errar. No começo do Jeremiah, eu falei com um fotógrafo, por exemplo, que era muito foda. Desse que fala, você tem que falar com esse cara, o cara é muito foda. E o cara foi lá no estúdio, fiquei falando com o cara e tudo. E o cara era, super arrogante, não entendeu a vibe, não entendeu nada, não deu retorno. Quando ele mandou um negócio, eu não gostei. Tive que falar pro cara, não curti tanto. E aí eu resolvi trocar o fotógrafo com a roda andando e falei, eu quero alguém que tenha uma vibe, assim. Você trabalhou com 2 fotógrafos, né? Nesse eu trabalhei, no Jeremiah foi a Gabi Schmidt quem fez tudo, assim. Muito bonito. E aí ela chegou e destruiu no negócio, sabe? E teve uma pessoa muito importante no Jeremiah também, que foi a Cris Stressivic. Considero ela a diretora criativa do projeto inteiro. Ela é diretora de filme e tudo. Eu conheci ela dirigindo um clipe do Aldo, aí a gente se apaixonou e hoje em dia a gente mora junto. Olha só. E ela sabe as angústias de tudo isso, assim. Ela tem um senso estético muito legal que cruzou com o meu no Jeremiah, então ela me ajudou muito. Principalmente a achar alguns talentos na parte de foto, na parte de tudo. E a Gabi Schmidt foi a fotógrafa muito foda, porque ela entendeu a vibe na hora do som. Então a primeira coisa que ela falou assim, posso ouvir o som? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer cagação de regra. Eu fiz projeto no Keynote pra apresentar, porque você tem que ser meio vendedor pra, o pessoal vai fazer o seu projeto, tá ligado? Ela falou, legal. Ela foi na raiz, né? Tipo, vou ouvir. Posso ouvir o som? Ela falou, cara, eu ficaria ouvindo isso, eu fumaria um beck e ficaria ouvindo isso o dia inteiro. Eu falei, putz, é isso que eu quero. Vamos fumar um beck, tomar um vinho e ficar ouvindo o Jeremiah. E aí a gente fica pirando nas coisas. E a Cris falou a mesma coisa, falou, caralho, eu não entendi muito, mas me bateu a parada, assim. Então eu vou ajudar. Aí todo mundo foi ajudando, a gente criou uma equipe. E a maquiadora também, a Sui Abreu, que é amiga, daí a Gabi chamou uma maquiadora, falou, eu acho mó legal, mas eu acho que você tem que ter uma maquiadora pra esse projeto. Eu falei, eu sempre quis ter. Tem figurinista também? Não, fui eu que fiz as paradas junto com a Cris. legal. Uma boa seleção. Tá a gente foi aí é tipo do it yourself mesmo. A gente foi no brechó, na rua Tutóia, com R$250. Saiu pegando lá vestido, sapato, caralho a 4, pra fazer as fotos. Aí depois no clipe teve um stylist que topou. Mas aí já tava mais encaminhado. O clipe é muito bonito, assim. né? O clipe é muito Acho bonito. que só nisso já deu pra perceber que não é só sobre música. É muita Exato, coisa, é muita vivência. Você quer se vender, você tem que agregar mais um monte de coisa pra contemplar a sua música. Isso. Então, Até porque é o processo criativo, Nick, é muito legal. Eu trouxe um livro aqui, depois... Aí. Eu trouxe 3 livros trouxe gigantes 3. aqui. Quando vocês falaram a pauta, eu achei muito legal. Tem esse livro que chama O Caminho do Artista. E o Quest... Trouxe outro livro também, do Questlove, Bateria do The Roots. Ele fala assim, quanto mais você se abre para outras áreas criativas de arte, mais você fica criativo e tem referência pro seu
pro seu business, pro seu negócio, assim. Até porque senão você fica muito literal. Se eu for me inspirar só em música e só em artistas, você acaba ficando muito num micro-universo do artista. Então, puta, foi muito libertador quando eu, fui pro Dalton Trevisan, escolhi as palavras, assim. Puta, qual palavra que o cara usa? Essa palavra eu acho foda. Me marca, então eu vou usar essa palavra. O Questlove fala que ele se inspira, tipo, em comida, por exemplo. Que eu achei Demais. muito legal, sabe? É muito incrível. Em quadro, então você pega o quadro e descreve na sua letra. Você não fica só bebendo da mesma fonte. Quanto mais você faz isso, Nick, eu acho que mais insumo você tem pra criar a sua música de uma forma mais livre. Tô concordando total. Assim. É isso, Sim, é isso. Tá bom o papo, mas vamos voltar agora pra tentar... Ele deu uma porrada de exemplos de coisas muito legais que funcionam, que ajudaram ele a se vender, a apresentar o trabalho dele. Vamos pegar algumas coisas, Rafael, que a gente... Nick também, que a gente recebe. Eu recebo também um... Você também, né? Eu recebo também. Sei lá, eu recebo uma média de uns 200 a 300 e-mails por dia. Desses, pelo menos uns 100 são de artistas novos. Eu ia falar que no... Por dia. Tipo assim, tem dias que dá uma diminuída, assim, vem uns 50 e-mails. É muita coisa. Nossa, É porque eu recebo Dá um coisa desespero. de artista, de assessor internacional e brasileiro, né? Então vai... Sem brincadeira, eu ia falar que 95% desses e-mails eu deleto, às vezes sem nem precisar Clicar. ouvir. Uhum. Só na descrição e no título do e-mail eu já sei, tipo, não vai funcionar. Flop. Mas eu acho que às vezes é 99%. Porque o que acontece? O que eu vejo, assim, as pessoas meio que não sabem se apresentar, elas são meio ríspidas, ou às vezes elas são muito... Acho que é muito brincadeira ainda, assim. Eu não tenho tempo pra ficar... Eu não vou perder meu tempo com um artista que tá ainda brincando. Tipo assim, e aí, bro? Ouve meu som. Aí tem, tipo, sei lá, um link do YouTube. Não sei quem é a sua banda. Não sei quem é você. Não sei o tipo de som que você faz. Não, eu não vou te ouvir, cara. Tipo, delete automaticamente. O que aí eu vejo que é um processo de refinamento de bandas independentes. Vou pegar, por exemplo... Mamundi e Silva, quando eles se lançaram, e talvez até o Cícero, os três vieram meio que no mesmo ano, que foi 2011. Todos eles começavam um texto falando assim, fulano de tal, que usa como referências tal e tal artista, com tal sonoridade. Por exemplo, o Silva, ele falava que ele ouvia, sei lá, Arcade Fire e não sei mais o que, e eu falei... E com uma sonoridade brasileira. Eu falei, que coisa interessante. Vou parar aqui um minutinho pra ouvir. Aí já tinha o link com fotos, tinha um link no... Na época não dava pra... Acho que não tinha player direito de... O YouTube era meio ruinzinho de embedar. Então já tinha um Mediafire com o primeiro EP dele pra você ouvir. O Cícero, eu lembro que ele mandou o disco inteiro na íntegra, com foto, com imagem de divulgação, com texto de apresentação, tudo. Mamundi mandou umas 3, 4 fotos dela, mostrando quem era ela, falando, olha... Eu já fui músico de apoio no Circo Voador, já trabalhei como técnica de som no Little Joy, quando eles vieram pro Brasil. Ai, que legal, não sabia. Então, tipo assim, eu falava, que legal, vou parar pra ver. Eu acho que esse é um primeiro passo, assim, saber como se apresentar pra quem não conhece o seu som. É muito melhor do que release de 3 linhas. Sim. Oi, me chamo Gabriel, tenho uma banda com fulano e fulano de tal. O cara é 3, uma banda que, sei lá, só lançou um EP ou 2 músicas em 2005. E ouve aí, porque a gente gosta de Tame Impala, gosta de Radiohead e gosta de Death Metal. E tipo, tá, cara, não é porque você tá tirando pra todos os lados que eu vou achar você. Aí você ouve e é um negócio, tipo... Whatever. Comercial pra tocar na Whatever. rádio e não tá sabendo que tipo de Público que ele veículo quer, né? o que você quer, tá? Eu acho que isso é bem importante na hora de mandar o e-mail pra um veículo, entender quem é o veículo que você tá mandando. Porque, por exemplo, desses 300 e-mails que eu recebo, 50 são de sertanejos da Vila Mix ou alguma Nossa, eu coisa do recebo muita tipo. coisa disso Exato, É também bizarro. eu não recebo tanto assim que nem vocês, mas também umas coisas que, tipo, Eu imagino por que que- me mandam? É. Ou Não tipo, vou vou olhar. divulgar um show em BH. Tipo, meu público é totalmente São Paulo. São Paulo, Rio e... Eu entendo que a vida de assessor é bem difícil. Eu acho que vale um programa só com assessoras aqui pra gente conversar. É verdade. Só que, pensando em bandas que bandam seus primeiros discos, seus primeiros trabalhos, é um rolê muito aleatório. É A pessoa aleatório. não tem, assim, não fez uma revisão do texto, tá escrevendo qualquer... Tipo assim, sentou e escreveu. Ou às vezes acontece muito de eu receber, Oi, Alexandre Matias, estou Ai, eu mandando... amo! Tem demais. Copy-paste. Gosto muito do seu trabalho e gostaria muito de ter meu som divulgado no seu site Popload. Tipo, nesse nível, assim, tipo, E o de... pior é tipo, oi, nome do veículo.
Isso já rolou também. Tá meu nome pessoal, tá ligado? Oi, Oi, pequeno clássicos eu perdidos. tenho, Tipo, mano, eu não sou... Adoro o Fábio, mas eu não sou o Fábio Bridges, cara. E tá escrito Rafael, tá ligado? No meu e-mail, tá ligado? Oi, Lúcio, eu tenho essa música inédita que eu gostaria de compartilhar com você. É exclusiva, ok? Rola lançar, aí você vai ler o histórico, ele mandou pra, tipo, todos os veículos de comunicação do Ai, Brasil, meu assim. Deus. E quando eu falo, nossa, saiu com exclusividade em tal veículo e cita o trecho do cara, é tipo, mano, eu quero que você conte sua história, não quero que o Lúcio Ribeiro falou, tá ligado? Tipo, é super interessante, Vocês relevante. recebem coisa física? Uma pergunta. Recebo. Direto. Recebem bastante? Qual foi a Bastante. coisa mais bizarra que você recebeu? Cara, a coisa mais bizarra que eu recebi, eu até acho que eu coloquei na lista de erros, foi uma banda do É um Mato bloco Grosso. de concreto? Hã? Não, um bloco de concreto? Cara, teve umas coisas engraçadas. Eu já recebi. Conta da sua banda que eu vou contar Eu acho a que o minha. Kleber tem uma Tem também. duas situações nesse aspecto. É. Uma, eu recebi uma vasilha de cachorro, de ração. Oh, que Foi perfeito! muito curioso. Eu porque ia a banda adorar. chamava Canil, era de Fortaleza, tinha tudo a ver. E veio a ração, em vez de ser ração de verdade, era tipo de isopor. Mas o mais bizarro, de verdade, não foi nem querer surpreender com uma cachaçinha, que é sempre bom, né? Mas foi... Basicamente, o cara falou assim, eu vou te enviar uns discos, quem sabe se sorteia aí na página de Facebook. Aí eu falei, vai vir uns 2, né? Um pra ficar Ai, pra meu mim. Deus. Aí, cara, chegou uma caixa aqui, tá meio pesado, você não quer vir buscar? Nossa. Aí o que eu abri, meu, não tinha mensagem, não tinha nada, não tinha nem o release. Tipo, beleza, já O tinha... cara uma- mandou, tipo, direto da... Um lote. Um lote, é. Veio 50. Nossa, Eu mano. jogava tudo fora, na na hora. MTV fazia umas coisas assim também. Chegava e, tipo, não tem o que fazer, cara. Eu pegava a caixa e jogava, porque, tipo... Não tem, Não tem o que fazer. O A mais gente ia bizarro que eu empilhando. recebi foi uma vez assim, foi a mesma situação. O porteiro interfonou e falou assim: Kleber, você pode vir buscar? Tem uma caixa aqui pra você. Aí eu cheguei assim, tipo, numa caixa normal. Aí eu peguei assim, sabe quando você levanta e você fala, opa, tá pesado? Tipo, a mão fica. Falei, caralho, pesado, né? Eu pensei assim, é que tem alguns assessores que eles fazem um pack de CDs e mandam tudo, assim, tipo... Sei lá, tem uma galera de Minas Gerais que faz bastante isso. Eles juntam todo mundo, me manda e aí beleza. Aham. Eu falei, nossa, esse aqui tá pesado, né? Aí eu chego em casa, eu começo a Ai, abrir. Kleber. Eu não lembro o contexto, acho que a banda tinha... o nome do disco era alguma coisa relacionada em concreto, mas o que eles... Construção. Eu acho que era. Eles fizeram uma laje de concreto. Oh, pelo amor de Deus. E assim, meio que dentro tinha, tipo, o CD com encarte, com tudo. E junto tinha, tipo, uma corrente. Então, assim, eu fiquei pensando, o preço do frete pra entregar isso... Porque não era uma banda de São Paulo, era uma Quanto banda, tipo, de custou, Brasília, alguma velho? coisa assim... E, cara, às vezes você não precisa de nada disso. Se você me mandar um e-mail com todas as fotos, com o seu áudio, o link do Spotify tá aqui, o link do YouTube tá aqui, Bandcamp tá aqui. Pronto. Nossa, por favor, mandem os links certinhos. Os porque, links puta certinhos. merda. Cara, pronto. Porque, assim, primeiro que... Sério, onde que eu vou ouvir o CD, que eu não tenho mais mídia pra ouvir o CD aqui? O que eu vou fazer com um bloco Um de bloco concreto? Eu acho que já, né? Acho que já se responde. Você tá O me que que dando vai trabalho pra jogar fora isso. fazer? Exato. Vai ter que achar uma caçamba Eu fiquei pra pensando, jogar. eu vou ter que chamar caçamba, porque eu não posso descartar isso no lixo comum aqui de casa. Nossa, que ideia. E eu recebo muito, muito, muito. Eu recebo umas coisas assim que, tipo, o cara fala assim, ó, somos muito fãs do seu trabalho, adoramos o seu site. Aí você vai ver, tipo, o tipo de música que ele tá divulgando não tem nada a ver. E, tipo assim, você tá perdendo o seu tempo de divulgar o seu trabalho com um cara que poderia, Dinheiro de fato, também. divulgar o seu trabalho que não sou eu, sabe? Então, eu acho que, às vezes, eu acho que as pessoas ficam meio que nessa euforia, nesse... Eu preciso divulgar minha música pra todo mundo ouvir e uma hora vai funcionar, sabe? Só que... Às vezes, encontrar a pessoa certa, se relacionar, chegar num show e falar, você é o fulano de Isso, tal? é. Posso te mostrar meu trabalho? Pode, me manda Sim. aí. E nisso já veio muita coisa boa, sabe? Ser mais direto, sabe? Assertivo. É mais... Sim. Já teve abordagem física? Pra Tem, gente falar, meu, muito, muito. Porque às vezes colar. a gente é chamado pra palestrar em evento. E aí no final eu Nossa. já tô, tipo, eu sei que no final eu vou sair É. assim, eu com um fardinho. Eu não acho problema, eu acho até legal. O cara chega, ele conversa 5 minutos com você. Mas, putz, cara, tem umas pessoas assim... eu fico pensando assim, é muito dinheiro na mão dessa pessoa que ela não sabe como gastar. Exato. É Porque, gasto. sei lá, eu lembro de uma vez que eu fui palestrar de participar de um evento em Minas. Aí no final,
Aí tinha uma menina que ela tava muito participativa, assim, e ela não conseguia entender por que o trabalho dela não tava sendo divulgado, sabe? Ela falou assim, faz sentido ter assessora? Daí eu e o Lucy Ribeiro tava na mesma palestra. Faz por isso. Faz sentido lançar CD? Daí a gente, tem que entender o seu público, ou não lançar, ou não sei o quê. Aí no final ela veio conversar, né? E ela falava assim, então... o meu disco é um disco de jazz que fala sobre a situação política no Brasil. E é assim, a capa do disco era ela, tipo, toda pelada, com umas coisas escritas. Tipo assim, era uma coisa nada a ver com a proposta do que ela tava falando, do que ela produzia. E o som era, tipo assim, umas músicas de amor, e ela vendia como um disco político. Então, assim, ela claramente tava muito perdida em relação àquilo que ela tava Sim. produzindo. Por isso que eu perguntei naquela coisa de quando você se entendeu como artista, de como você passou a se divulgar, de ter uma consciência mesmo apontando para várias direções, sabe? Eu li um É montão muito também. louco isso. Eu trouxe esse livro aqui, Get More Fans, The Do-It-Yourself Guide to the New Music Business. Ó, Porque me ajudou um montão ao que não fazer também. Uhum. É tipo, então eu sei que precisa ter uma fotona no e-mail ali, logo de cara, e uma foto que seja diferente dos outros, assim. A Malu Viotti, ela trabalha na rua ali, do estúdio do Aldo, que é onde eu gravei as coisas do Jeremiah, a parte de gravação aqui em São Paulo. Então eu sabia que eu podia ter um contato mais próximo dela, assim. Inclusive de cobrar, de falar, como é que tá? Deixa eu ver o e-mail. Que é o olho do dono engorda o gado, tá ligado? Só pra ver o que você tá escrevendo, pra gente escrever junto a parada, pra ver se não tá... Porque a gente já viajou um monte também, né? Eu perguntei isso porque eu já abordei um monte de gente, já Sim. mandei encomenda, já fiz um monte de coisa. Não é um problema mandar, Eu faço gente. tudo Assim, não. só que tenha noção daquilo que você tá mandando, né? E pra quem você tá mandando, porque senão você só tá Exatamente. gastando dinheiro. À toa. É. tô. Eu fui numa palestra, eu e o Mura, do André Bourgeois, que é um manager, porque a gente tava sem manager uma época. Eu fiquei esperando a palestra acabar. Aí fui lá, entrei numa fila de músico pra falar com ele, e fui lá falar com ele e tudo. E dessa vez funcionou, mas várias outras não funcionou. Ele foi nosso manager por um tempo, né? Manager numa época que a gente precisava pra caramba. Mas outras várias vezes não funcionou. Eu acho que eu fui bem incômodo com algumas pessoas também. Mas eu gosto disso, porque eu acho que faz parte. Eu vou Quando te é falar que isso é uma pertinente. vantagem. Quando é pertinente. Às vezes eu Se ignoro o você tem primeiro noção. e-mail. E aí, assim, eu falo assim, ok, não vou conseguir parar pra ouvir isso aqui. Mas se na semana seguinte o cara manda de novo, eu falo, ok, eu vou parar pra ouvir. Tipo, ele realmente tá interessado, tá entendendo? Ele gosta de follow-up, hein, gente? Ó, a dica. Acredita de alguma maneira. É. Tem outra coisa que o André falava muito quando ele foi nosso manager, e ele é, tipo, genial em várias coisas. E tem no livro também, que é tipo, não é só sobre a música. Você é obrigado a conhecer a cena que você tá. Você é obrigado a ir em todos os shows, saber todas as Exato, eu casas acho de show também. que existe. Quem que é É o seu dono. trabalho. Quem que é o amigo do dono, o irmão do dono. Como que é o Muse Wind, como que é o Monkey Bus, como que é o Hits Perdidos, como que é o Pop Load, como que o cara escreve, qual que é a história do cara, por que o cara chegou até aqui. Entender a parada. Eu acho. Senão, é um puta trampo você gravar o disco e não dá em nada. Porque você, foi... Não sei se é preguiçoso ou ingênuo. Mesmo sendo judgmental nesse sentido. Mas você, é a lição de casa número 2, assim. Conhece a cena, cara. Sai em São Paulo. Vai trocar ideia com os caras. Vai Circula. 10 vezes no É. show. Conversa. Conversa. É tão fácil Se hoje em dia. expõe um pouco. Mesmo que você erre, beleza. Eu vou viajar, vou mandar um concreto pra você, Kleber. Mas aí vou falar assim, alguém Mas vai falar nunca pra esqueceu, mim. cara, nunca Um esqueceu. tijolão com uma corrente. Vai falar, você é louco, você mandou a porra. O cara vai ficar puto com você. Tá lá, aí você fala, viajei. Então tá. Então, pro Rafa do Hits Perdidos, eu não vou mandar um concreto, eu vou mandar um e-mail. Aí você pergunta, mandou tudo errado. Aí fala, então pra Isa eu vou falar educadamente, pessoalmente, pesquisar. Exato. Por aí você vai se expondo e vai, sei lá, tendo mais noção. O foda é que Ninguém não quer tem receber um noção concreto, nenhuma, né? gente. Ninguém quer. Ninguém quer. E nem ele quer mandar, eu tenho certeza. Que bizarro, cara. Cara, só pra gente fechar... Acho que tipo, tem que falar um pouquinho antes também de redes sociais. Porque às vezes é chato gente que fica, insistindo muito por redes sociais. Você diz o seguinte, Abordagem. Eu tranquei o Facebook. Direto, assim, alguém Eu que vem vou- direto. eu deleto. Muito Sério. saco. Assim, é porque o que acontece às vezes, a assessora manda o e-mail, aí a gente às vezes até respondeu, até fez a matéria, daí a assessora vem por redes sociais, tipo assim, no Instagram, aí a assessora vem assim pelo Stories, fala, recebeu o meu e-mail? Ou tipo, manda o material
pelo story, tipo, tem um canal lá que eu vou ouvir, eu vou ler. Se você tiver com as coisas certinhas, eu vou ler. Mas tem gente que, tipo, vem por isso. E assim, foi cobrar no WhatsApp. Eu não sei WhatsApp como. é o pior, cara. Eu acho o WhatsApp Sério. o pior. Eu acho terrível. Porque, Eu tipo... fico, mano, como é que você conseguiu? Sabe? Tipo, Isso que eu ia porra. falar. Já rolou isso? Rola muito, de zap? muito. Mandar zap? É direto. Nossa. É muito incômodo o WhatsApp. Eu acho que é a pior rede que você pode entrar. É, Até no Instagram, quando eu mando inbox, eu falo, manda pro contato do e-mail, porque Total. organiza. É porque pra mim fica é mais direitinho, fácil me sabe? organizar num ponto só, porque É. senão eu não vou ouvir mesmo. Porque não é porque ele é por questão de, tipo, tô de birra, é porque eu Não. não vou conseguir me organizar. Eu preciso de um ponto focal. O que acontece às vezes é alguém que chega assim, sei lá, postei uma foto minha e da minha avó fazendo polenta no interior do Paraná. E aí vem assim um assessor e fala assim: Oi, Kleber, tudo bem? Eu te mandei um e-mail, você pode checar se recebeu? Eu falo, não, cara, não na foto da polenta da minha avó. Parece cara. até arrogante, né, o negócio. E parece que, tipo, ai, que impressionando. incômodo. Mano. E tipo, eu falo, olha, manda pro esse e-mail que eu vou ver, tá? E aí, às vezes alguém fica, tipo, insistindo. Já ouviu? E aí, o que você achou? Quero muito suas considerações. Não, esse foi um episódio essa semana. Eu fiquei um pouco indignado, porque foi um pouco ofensivo, assim. Uhum. O cara chegou e falou assim: vocês fazem lançamentos em parceria? Aí eu falei, tá, defina a parceria, né? Porque Que é o pra e-mail que a cada gente recebe pessoa- muito também. tipo, defina a parceria. O que é parceria pra você? Não, vocês cobram. Ai! E aí, tipo. Isso. Jabazinho? Jabazão. É. Só que, tipo, ele perguntar isso, eu não acho nem. Não é errado. Uhum. Mas o que eu achei bizarro foi que ele nem mostrou o som. Tipo, ele não confia no som dele, tá ligado? Tipo, ele acha que ele tem que pagar necessariamente pra Coitado. sair em algum lugar. Então eu fiquei triste pelo cara, isso tá que eu ia falar, ligado? fica mal. Eu queria falar pra muitas bandas, eu recebi muita pergunta disso. Quanto que você cobra pra divulgar o meu trabalho? Ai, Claire. Muita, e assim, é muita gente, e eu falo assim, como assim como eu cobro pra divulgar o seu trabalho? Se o seu trabalho for bom, eu vou escrever, porque eu sou um jornalista, eu escrevo sobre música, é o que eu faço. E aí assim, não, é porque é muito comum aqui na minha região cobrar. Então eu recebo muito e-mail de banda nordestina que fala assim, que é Ai. muito comum o jornal e veículos da Foda. região cobrar o tal do o Jabex. TV tem muito disso até hoje, rádio Sim, toca por sim. jabá, mas assim, amigo, se a cara tá te cobrando pra divulgar o seu trabalho, já tá tudo errado, Puta, sabe? não, ainda na internet, né? Tipo, em blog, Invista isso, sites. então, num post patrocinado do Facebook, mas não dá o dinheiro pra esse cara, porque não é ele que vai divulgar o seu trabalho. E eu recebo muita É banda isso. nova, que assim, tá tipo, tá, o que eu tenho que te pagar pra você divulgar? Deixa eu falar, deixa eu ouvir teu som primeiro, é isso que você falou, tipo, conta quem você é. Isso vai pra vários aspectos. Por exemplo, a banda me falou que investiu, né? Que chamou de investir, porque pra mim isso é roubo, né? R$9.000 pra fazer uma turnê Portugal, Espanha. Que o cara, basicamente, o que ele fez? Ele que só assim- bucou. Ai. Ele não arranjou pros caras onde ficar. Não tá incluído passagem, nada. Eu falei, aí eu falei pros Nossa. caras, cancela essa merda, não paga nada. Aí os caras chegaram pra mim e falaram assim, então, a gente já Ai, pagou, a gente não. vai pra lá. Ai. Aí eu fiquei, me abraça, cara. Nossa. Aí eu cheguei e falei assim, beleza, então você vai e promete que você nunca mais vai falar com esse cara. E você vai chegar em todos os shows, pra todos os donos de casa. E você vai pegar o contato de todo mundo e você vai voltar pra lá, porque construção de público é isso. Só que você não vai pagar pra ninguém. Promete? Você vai pagar a passagem de ida e fazer um monte de amigo dormir É na isso. casa É deles. isso que você falou de Tá conhecer a ligado? cena, de circular, de conversar Mas com é as ingenuidade, pessoas. uma banda vindo do Nordeste pra São Paulo, achando que aqui tá rolando a coisa, só que tem todas as dificuldades, né? Então, quando eu ouvi essa história, eu fiquei tipo... Nossa. Cara, a gente precisa conversar, vamos lá tomar uma cerveja. É. É. Você É, recebeu muito algum louco. trambicão desses? Em Trambicão? É. Ah, putz, vários. Pessoas cobrando, né? Principalmente de rádio, cara. Rádio é, tipo, foda, assim. Putz, vocês não querem tocar nessa rádio e tudo? Porra. Até principalmente no começo, né? Ah, a gente até quer. O cara ficava seu amigo, te envolvia e depois Então tá mandava aqui o uma boleto. conta, assim. É. Nossa. Até a Taylor gente se Swift. ligar que existia esse tipo, porque a gente não sabia. Eu e o Mura, a gente era muito ingênuo, né? Mas o negócio de conhecer a cena foi muito legal com o Aldo, porque foi bem divertido. Quando a gente conheceu a Letícia... E aí é uma dica que funcionou pra gente. Alguém que acredita no seu som, seja uma Letícia, uma produtora ou um pseudo manager que tá querendo, de alguma maneira, fazer alguma coisa com música, ou você mesmo, ajuda pra caramba. Ela pegou o nosso material, a gente conseguiu fazer um vinil, a gente juntou grana e fez um vinil, isso Eu ajudou tenho. bastante, um branco começão.
E ela foi nascer em São Paulo mostrar o vinil, assim. A gente não foi, eu e o Moura, ela falou, tem uma Semana Internacional de Música, era o começo de tudo. Ela foi. Aí ela conheceu uma galera, um cara se interessou, que é o Damaso. Ele tem o Se Rasgam lá em Belém do Pará. E a minha mãe, a mãe que é a mesma mãe, né? A mãe do Moura, ela é lá de Belém. E a gente nunca tinha ido pra Belém. A gente nasceu aqui em São Paulo, ficou aqui, né? Falou, quando a Leti voltou da Semana Internacional, ela falou assim, tem um cara que se interessou pelo disco, gostou do som e tudo. É esse Damaso de Belém. Ele falou que ia pensar a respeito. Aí eu e o Moura, a gente investigou um monte, os festivais, falou, porra, é mó legal o Se Rasga. Tem um monte de banda legal. Aí a gente comprou uma passagem na promoção, eu e o Moura, fomos pra Belém do Pará, fizemos um live num lugar, convidamos o cara, a Letícia convidou o cara, pra ele ver a gente, pra depois ver se ele bucava. Como a gente tava muito animado, e a gente já tinha o sonho de visitar Belém do Pará, pra ver onde minha mãe tinha nascido, minha avó, toda a família, comer aquelas comidas todas. Juntou tudo. A gente juntou tudo. Falou, então vamos passar 3 dias em Belém, a gente faz o live. Aí, o Damaso foi lá, curtiu, depois ficou bêbado, subiu no palco, dançou e tudo. E aí ele rolou bêbado, ele e a Renê, que era a sócia dele no Se Rasgam, e falou assim, vocês estão bucados pro Se Rasgam esse ano, já é oficial. Aí o Moura falou, que animal, teve um show num festival, não acredito. A gente ficou mega feliz, comeu todas aquelas comidas lá, tacacá e tudo, voltou, e aí tinha um show, primeiro show no festival foi esse. Aí nesse festival tinha outros caras de outros festivais do Brasil. Isso. E aí, daí o negócio foi assim que você faz. recebeu outro, recebeu isso. outro. Mas a gente teve que ir nesse daí, Sim. falar. Mas o que foi conhecer mais ou menos, ter mais ou menos um plano de conhecer minimamente. Foi meio sorte, né? A Letícia ajudou pra caramba. Mas foi muito legal, eu gosto dessa história. Tinha esquecido dela. É boa. Infelizmente precisamos encerrar. sim. A conversa tá excelente. Perfeito. Eu acho que, assim, um resumão de tudo que a gente pegou aqui pense 2 vezes, converse com outros artistas, circule, Conheça outro tipo de arte, conheça né? outro tipo de arte, compartilhe o seu trabalho com pessoas que não sejam alguém da sua família que vai falar, tá muito lindo, meu filho, Isso. lança assim mesmo. Frequente as Isso. casas, os festivais. Exato, saiba como receber críticas, aceite, mude ou não, e tente se entender. Se E tem cerque de pessoas da mesma vibe, de Exato. produção de É você. isso. Que as coisas vão fluindo de um jeito ou de outro. O André tá aqui pra provar isso. Trabalhão excelente, um dos meus discos favoritos desse ano, Obrigado, assim, Kleber, de legal verdade. demais, valeu. Conversa Obrigado muito mesmo. boa. Vamos pro próximo bloco? Vamos. Bora lá. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Nick, o que é esse bloco? Bom, nesse bloco a gente vai fazer indicações de músicas, de discos, de singles, de clipes que a gente não para de ouvir. E o que você não para de ouvir? Eu não paro de ouvir o novo disco da Jamila Woods, Legacy. Perfeita, perfeito. Eu achei que ia ser do Nick. Ah, é um neo soul, um R&B, tem até uns hip hop no meio. Tem muito jazz. Eu vi um um discão live dela hoje. Muito bom. incrível. Dá um contexto do que é o disco, Legacy. Basicamente, ela fala muito sobre... Ela tá bem alinhada com Solange, com No Name e tal, com essa galera que tá com discurso sobre raça, sobre feminismo negro e tal. E ela tá muito alinhada com isso, só que é de um jeito muito dela, assim. Ela É vem de tão uma... dela que o disco é todo sobre as principais referências dela, né? Sim, ela vem de uma cena de Chicago e tal, então... Parceira nesse do Chance disco- the Rapper, do É, no- Saba, do galera do The Social Experiment. nesse tem o Nico Segal, do Social Experiment. Tem o Saba. E tem o Saba. No anterior tem o Tem o Chance. Chance. Inclusive, ouçam outro disco também, chama Heaven, que é bom pra caramba. E acho que é isso, assim, ela se aprimorando músicas mais ainda. É uma referência a um artista específico que inspirou ela em Sim, diferentes campos sim. das artes. Então tem desde Miles Davis, a Frida Kahlo, Basquiat. Então cada música é um nome de um artista e como ela se relaciona com isso, né? Nossa, a quarta música, eu não vou lembrar o nome, que ela tem uma rapper junto. Putz, muito boa. Essa música é pesada. muito boa. Puta merda, muito Fala foda. sobre racismo, fala Isso. sobre privilégio branco, fala sobre muita coisa. É muito bom esse disco, muito bom mesmo. E ele cresce muito. Sim, nossa, só ouçam, assim, que é essencial pra 2019. onde Jamila começa. Woods, o disco se chama Legacy. Exato. André, qual que é a sua recomendação dessa semana que você não para de ouvir?
Depois 2. Ai, que legal. Um é o Malibu Ken. Vocês conhecem esse projeto, não? Não. É do Aesop Rock. O rapper. O rapper, Ó. que é muito louco, eu acho legal pra caramba. Sim, ele é muito Com bom. um cara que chama Tobacco. Ah, eu sei. E é que só é. não confundir com o A$AP Rock, é É. outro cara. É outro cara. É o Aesop, né? Tipo, Aesop, Porque os dois são... o Eu não nome conheço é quase igual, né? esse projeto. Malibu É muito Ken. legal. Ah, eu sei o É. que é. É uma pira muito foda. esse uma pira Tobacco, muito ele foda. vem de uma banda... como que chama? É Tobacco. Então, mas ele tem, Ele uma, tem uma banda banda? também. Bom, vou Sem ser o ouvir. Tobacco. Ah, E é um synth com um beat, um synth muito louco, assim, foda. Eu e o Mura, a gente pirou nisso daí. E as letras do Aesop Rock também muito loucas, assim. Sobre o cotidiano, sobre ficar fumando maconha. E nascer um cogumelo no carro dele numa terça-feira e o cara ficar falando, assim. E é muito legal. E depois eu até entrei no YouTube pra ver mais da carreira do Aesop Rock. Você vê o cara ao vivo, assim, eu achei, tipo, impressionante, assim. Achei muito foda. Então Não. isso eu não paro de ouvir bastante. boa. O O outro que disco saiu... chama Malibu Ken. Malibu Certo, Ken. E a perfeito. capa é muito legal. É um uma Ken ilustração, bizarro. um Ken meio derretido, Deixa eu com ver. espinha e Ah, acne. que demais. Isso é bem cara do Tobacco. A cara dos discos doideira, dele. assim. Eu Legal. achei muito legal, todo o conceito dos caras. E o último disco do Big Thief, eu acho bem Ah, foda. é. Nossa. A gente deu aqui Já já. recomendamos. Vocês deram? Muito Putz, bom. Eu acho foda demais, assim. Muito bom. Então esse é o que eu mais, tomo banho escutando. ouvindo. Assim, uma parada me pegou de uma maneira muito legal. É tão bom e Todo é tão mundo simples. gostou. É uma verdade muito foda, assim. E as letras, assim, são todas... eu fui ler depois as entrevistas da Dead Run Laker, e ela fala assim, o disco é todo sobre esses primeiros encontros que você tem com as pessoas, sabe? Tipo, seja um encontro romântico, seja novas amizades e tudo aquilo que você extrai desses momentos, a expectativa que você cria das pessoas. E o disco é inteiro sobre isso, assim. Tem uns personagens, é muito simples mesmo. É tipo você parar e olhar para as coisas que estão acontecendo à sua volta e fazer um disco disso. Perfeito. Eu achei Pode muito crer. foda, assim. O segundo eu já achava O que é foda. Tinha uma péssimo. Eu música também, que é eu também. Perfeito. Mythological Beauty ali, que É você fala, lindo, meu, que lindo. É foda, muito bom. cara. É Lindo. muito bom. E aí o terceiro eu achei tão legal quanto, ou mais, assim. Então essas Maduríssimo. são minhas Pode crer. piras. Muito bom. Isa, Vou falar rapidinho aqui, gente, que eu acho que a minha outra dica o Kleber vai falar. Daí ele fala um não, pouquinho fala mais. suas. Pode falar o que Não, você eu ia quiser. falar do Igor do Tyler, the Creator, mas aí Fala. você Não, contextualiza. fala você. Pode falar. Eu não sei muito o que falar, só sei que, tipo, ele que produziu. Aí eu vi que tem muitas participações. Tem tipo, Frank Ocean, tem Kanye West, tem Kaliush. Santi Gold. Toda a galera da cena da Califórnia de hip hop e R&B. Tem até o Slow Tie, que é um britânico muito foda. Tipo, sei lá, achei muito bom. Eu gosto da Eu gostei estética, é muito bom. Eu gostei muito bom. Tipo, O ponto. visu, ele lutando boxe. É muito legal. É muito bom. É E eu verdade. gosto que, diferente do anterior, que é o Flower Boy, esse ele é ainda mais melódico Puta, e eu gostei calcado na mais batida, desse. Eu sabe? gostei, acho que mais eu gosto desse. do outro porque ele tá apaixonado, eu gosto Eu disso. gosto também. Não, É, eu e gosto porque é um também. apaixonado, só que não é... Ele fica no limiar entre o brega e a sátira do brega. Exato. E aí é eu nunca sei o que ele tá... Se ele tá me zoando É ou não. verdade, é engraçado E aquele eu acho álbum. que esse disco também tem muito isso, assim, tem, sei lá, uma construção. Lembrou muito o último disco do Earl Sweatshirt, parceiraço dele, nessa coisa de fazer um hip hop meio desconstruído, É bom. que é uma coisa que o Frank Ocean vem fazendo também no Blonde, que a gente já falou aqui de desconstruir o conceito de álbum, né? Sim, sim. Bom, então, essa era uma dica. E a outra é o mashup do Rafael Bertazzi. Perfeito. Que é um gênio. Rafa, um beijo. Que é da Elis com o Tom York. A música é Nude at Corcovado, que é a nude do Radiohead com Quiet Night Corcovado, da Elis com o Tom Jobim. E aí ficou Elis e Tom. E Tom. E a capa é genial. Por favor, olhem no Instagram dele. A gente vai colocar o link A gente aqui vai no colocar, post. mas é Rafael Bertazzi com PH. E é isso, é muito gênio. Ele que fez esse nego... Esse nego charmoso. que é This misturando El Charming Chan Man. com The Smiths. É muito bom. Perfeito, É muito bom. perfeito. Ele também fez um do Madureira lá, né? Do áudio de Madureira. Ah, é verdade, é verdade. Mas- Cara, o Ele fez Spotify dele... todos, O Spotify não, o SoundCloud, SoundCloud dele é é maravilhoso. maravilhoso. Não, é. tem o do Bozo lá. Verdade. É muito bom. Verdade. Tem o do Chapolin com o Racionais, que é de Muito bom, foder. muito bom. Muito bom, cara. E você, Rafael? Cara, eu vou trazer 3 vibes diferentes, mas uma pegada assim um pouco mais pop. Eu
fui ouvir o novo do Idols, né? Uhum. Pra ver um pouco mais de barulho, ver qual que será a Boa. resposta depois daquele disco que, né, saiu em tudo que é lista. O Lúcio recomendou semana passada. O single, né? o Mercedes Marxist, que é muito foda. Acho que foi na sexta que saiu, né, o disco já de Disco. fato. E aí, como eu tô com uma aventura de tentar descobrir um pouco mais do pop e referências brasileiras, eu gostei bastante do novo do Black Alien Perfeito, já recomendamos aqui. e a mixtape do Giovanni Cidreira. Perfeito! Que Amo! Foi uma bagunça Maravilhosa. toda torta e me deixou aguçado pra ver o que vai sair do disco, Eu né? falei exatamente isso, que eu falei que o único defeito dessa mixtape é que ela cria uma expectativa muito grande pro que vem com o disco. É, o Kleber gostou bem Eu também. gostei muito. Eu falei, putz, cara, ele fez uma versão pra Frank Ocean, sabe? E tem a produção do Bank toda distorcidinha ali. Eu falava, é isso, muito bom. Pode crer. Foi legal bom. porque, tipo, se você comparar com o trabalho anterior, é outro universo. Então eu gosto muito de artista que faz um trabalho e não quer repetir aquilo do interior, assim. É uma Giovanni preocupação. Cidreira é outro que brinca com a questão de estética visualmente, assim, ele tá Muito bonito, tá desconstruindo bem legal. muito, tá com uma identidade visual bem interessante. E você, Kleber? Várias coisas, já que eu não participei da semana passada, vou ser bem rápido nas mais urgentes. Disco novo do The National, I Am Easy to Find. Preciso ouvir. Que banda maravilhosa, amo! que está há 20 anos fazendo o mesmo tipo de som, mas que Mesma continua coisa! a se reinventar. Eles continuam se reinventar naquilo que eles produzem. Eu fico assim, Eu como que amo vocês também. fazem isso? É, eu amo. Porque o que eles fazem? A vida inteira o Matt Berninger, ele cantou sobre os delírios alcoólicos dele, as musas fracas, as decepções amorosas. E aí nesse disco eles trouxeram mulheres pra cantar junto. Então tem tipo Cheryl Van Teen cantando. Então você fica com aquela coisa do eu lírico sofredor, só que daí tem a voz resposta, feminina. né? Ai. E aí você fala assim, quem tá cantando isso? É o cara ou é a mulher ou somos todos nós, sabe? E aí eles mantiveram... O disco anterior ele foi muito político e calcado no cenário do Trump lá fora. E esse ele é todo meio contemplativo, romântico, sofredor. Só que ele tem esse diferencial de quebrar e trazer a mulher pra cantar junto, sabe? Então, Os eu falo- vídeos também, né? Os com vídeos, a é uma produção do Mike Mills com a Alicia Vikander. Então, não é uma trilha sonora, são duas obras que se complementam. Eles falaram assim, o trabalho dele influenciou no nosso, o nosso influenciou no deles, e a gente entregou duas coisas diferentes, porém unidas para um mesmo conceito. Então, assim, é o 8º álbum de estúdio Ai, do tô The louca pra National, ouvir. muito Nossa, bom. o oitavo. já. 8º. É. Vocês já viram o documentário, o mockumentary, com o irmão dele? Eu já Não, falei, É muito é o legal. melhor. Você Lembra? recomendou? diferente, né? Recomendei. Eu não sabia. Não. E ele fala sobre o tema, Lógico sobre que- que ninguém lógico é que no eu show do falei. The National. Eles tocaram em Paris Não. uma vez, foram 6 pessoas no show do The National. O cara falava, a gente não sabia mais o que fazer pra chamar a atenção, pra irem no nosso show, pra ouvirem nosso som. Não, o documentário que é dele com o irmão. Esse mesmo. porque... Não, nunca recomendou, Lógico que Isa. falei. Isa, eu monto todas essas pautas anotadinhas. Você nunca recomendou isso. Gente, bom, É muito eu legal. lembro, Ela já eu já falou no falei. primeiro programa aqui. Eu já falei que a pira Recomenda de é novo. o irmão dele, tipo... Que, assim, o The National são quatro 5 irmãos, pessoas. né? São 4 irmãos e o São Matt Berninger. gêmeos e os Isso. outros 2 também são irmãos. E aí ele, tipo, Matt... Tipo, quem é o irmão do Matt? Daí, tipo, Não, eles... você nunca recomendou. Eu reco- Não. Eu acho que Eu você falou no seu recomendei. primeiro programa. Você Falei, participou. falei. É muito foda esse Mas recomenda de documentário. novo, porque é muito legal. É muito Sério, bom. E é muito engraçado, legal. porque o irmão é uma figura, tipo, É loucaço. completamente louca. Ele faz uns vídeos, tipo, caseiro de... E tem muito material, tem muito muito, material. é muito bom. Bom O saber. material quando a Vou banda não dava pesquisar, certo no começo, assim. É Trouble Will Find Me, não é? O Eu tenho documentário. certeza que não recomendou. Pegando o gancho, daqui a pouco tem o Inédit, né? Ah, é verdade. Que traz verdade. vários documentários Documentário. relevantes e teve na Virada Cultural agora. Eu quase fui ver, eu queria ver. Tio do Pope e o Mr. Dynamite, do James Brown, que eu nunca vi. Ah, eu vi. Eu vi. viu? É legal? Eu vi, é bom. Uhum. Minha segunda Ele fica recomendação montando as bandas. é um dos discos de rock que eu mais tava esperando pra sair esse ano, que é pop rock, num sentido muito pop, muito rock, que é o segundo álbum de estudo de Charlie Bliss, que é uma banda nova-iorquina comandada por uma mina. A melhor representação do que é o Charlie Bliss é se Britney Spears cantasse no Room of Fire do Strokes. Ai, eu amei! É exatamente isso. Tem aquelas guitarrinhas meio eletrônicas, meio robóticas, com uma vozinha muito, tipo, modulada, carregadinha de efeito, com uma voz muito particular, assim, dela. Boa. O disco se chama Young Enough e ele foi produzido pelo Joe Chicarello, que é produtor que já trabalhou com o U2, trabalhou com o Strokes nessa fase mais Ó. recente deles. Eles lançaram um disco muito bom em 2017, eles voltaram com esse agora. E para a produção desse disco, que é todo calcado em relacionamentos e nesse processo de amadurecimento de você ser
de um jovem para um adulto, ela foi buscar referências no Melodrama, da Lorde, e no Ó. Emotion, da Carly Rae Jepsen. Ai, que é o cristal do Kleber. E assim, perfeito. Tem umas músicas que você fala assim, caralho, são umas letras muito sombrias. Tipo, ela fala sobre estupro, fala sobre abuso sexual, sobre relacionamentos abusivos. Só que ao mesmo tempo ela tá fazendo um refrão mega pop. E você fica assim, Que louco. Sério? isso é muito errado de eu cantar, sabe? Você fica assim. E é uma menina cantando, então assim, é muito legal ter essa visão. Porque a gente tem essas coisas de bandas de indie rock Aham. muito masculinas. E ela dá uma outra visão. Ai, já quero Então, ouvir. vale muito Charlie Bliss e Young Enough. Inclusive, tem uma das músicas, a faixa título do disco, é inspirada em All My Friends, do LCD Sound System. Eu amo! Dessa coisa de meio que fazer um resgate da sua adolescência, da vida adulta e das pessoas com quem você se relaciona. Demais. E minha última recomendação Eita, vai. é o disco novo da Carly Rae Jepsen. Ai, claro, né? O Dedicated. Como é bom ouvir um disco de música pop que não segue essa formulinha de, tipo, Taylor Swift e outras cantoras que fazem esse pop carregado de efeito. É todo diminuto, todo certinho, umas letras simples, mas que funcionam Eu amei muito a capa. bem. Capa excelente, Eu ela amei. de costas, Ai, eu assim, amei com aquela calça, eu fundo quero. cinza e tal. Amei. Diferente do Emotion, o Emotion ele já abre de cara com uma musicona muito poderosa, que é Runaway With Me, com saxofonão mega brega anos 80. Esse ela vai pra uma coisa meio synth-funk, uma coisa meio É mais chique, chromio. né? É meio chique, Meio só que é um chique. pop meio compactinho, assim. E assim como ela tinha esse peso, porque o Emotion virou meio que um marco da música pop nessa década, assim, as gays piram loucamente nesse disco. E ela veio com um disco que é menos urgente, mas que funciona do mesmo jeito. E quanto mais eu ouço, eu falo assim, nossa, eu não tinha reparado nessa música. Nossa, eu não tinha reparado nessa música. Caralho, essa música aqui é muito boa. Então, assim, vale muito a pena ouvir. É um disco que tá crescendo muito pra mim. Não tem o mesmo peso que Emotion, mas é muito Boa. importante. Vamos pro terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Chegamos no terceiro bloco do programa. Isadora, o que é esse bloco? É aquele bloquinho babado que é igual o que acabou de acontecer, só que daí pode ser de qualquer época, tá, gente? Coisas velhas. Qualquer época. Então dá seu documentário dessa semana. Então, meu doc. Ah, então, mas ó, corrigindo talvez o erro. Eu sei que você não... De verdade, eu acho que Sério esse eu não você dei? não deu. Gente, mas eu tenho. Eu prestaria Será muita que eu atenção. sonhei? Eu prestaria muita atenção nisso. Gente, mas eu lembro eu falando. E eu lembrei, o nome é Mistaken for Strangers. Mistaken for For Strangers. Strangers. É muito foda. Fui ver no Muito. Inedit, fiquei louco. Não, O negócio é muito é legal. um absurdo. Eu lembro que eu comprei no iTunes. Eu assisti, muito tipo, 40 massa. vezes, assim. Então, daí fica a dica aí pra quem quiser ver. Mas a minha dica não é essa. A minha dica é... São duas, rapidinho. Uhum. Uma é o Além do que se vê, Extras, que é do Dos Los Hermanos? Hermanos, que tem no... Tá com camisa aqui até. Ai, gente, é porque, sério, eu fui muito impactada no show, juro. Eu chorei, tipo, muito. Muita gente, eu fiquei bem Não, de surpreso. verdade, assim... Foi um bagulho especial, assim. Não Uhum. foi, tipo, de graça, ver o show do Los Hermanos no estádio. Tipo, tava mais cheio do que o Paul, assim. Tipo, Uhum. e eu sentei na cadeira, tipo... E daí dava pra ver as pessoas, tipo... E foi um bagulho, assim... Eu nunca tinha visto, sabe? Eu A achei comoção, bem- assim... meio assustador, assim. E foi bonito demais, assim, ainda mais pelo momento que a gente tá vivendo. Uhum. Enfim, fez muito sentido tudo aquilo, assim. Legal. Foi muito foda. E daí tem no YouTube deles, tipo, no canal, Legal, que vamos é bem colocar no legal, link pra mostra, você ouvir. Assistir. mostra o processo do Ventura. Eles gravando Ventura. E o outro é o novo episódio do Remastered, daquela série que eu gosto bastante do Netflix. Se chama O Rei Leão e o Músico Esquecido. Quem que é essa semana? Cara, é a história da música do Rei Leão. Como é que é? The Lion... Peraí. Aquela... Lion Sleeps... The Lion Sleeps The Lion Tonight. Sleeps Tonight. Então, só que assim... O babado é muito pesado. Essa música, é? tipo, é de um africano chamado... Linda Solomon? Solomon Linda. Acho que é isso. Uhum. E, mano, eu não quero dar spoiler, mas, tipo, muita treta acontece. Por causa de direitos autorais, essa música, tipo, vai pros Estados Unidos. Beach meio Boys se- regravou, o Billy Joel regravou, todo mundo Tipo, regravou todo essa mundo música. regravou, até o NSYNC, tipo, Uhum. mostra nesse documentário. E é muito legal. Tipo, Legal. é muito. Qual o nome do episódio? O Rei Leão e o Músico Esquecido. Legal. Tá no Netflix já. É muito interessante. Eu não quero dar spoilers, porque essa história, tipo, é babadeira. Legal. Rafael, que quase caiu da cadeira agora. Quase que é da cadeira, cara. Eu pensei em 2 ou 3 livros. Vai lá. Um que eu li
tem uns 2 anos já. É o Rock and Roll, sem as vogais, do Yuri Ermushi, do Fire Friend. Qual que é a pegada dele? Assim, tem muitos livros sobre a década de 80, 90 do Brasil, mas do meio dos 90, daquele limbo de bandas de 2000, você não vê nada, assim, do underground subterrâneo, né? E aí, o que ele pegou? Ele foi atrás de integrantes de bandas como Pin-Ups, Three Budgets Orchestra, Forgotten Boys, Bionica, bem indie rockzão mesmo. Fire Friend. E até chegou até umas coisas mais da geração agora, como o Dialos, o Traveling Wave. E qual que é a pegada? Ele fez meio Se Matem. Ele fez uma pegada Mate-me, por favor. Uhum. Então, tem a mesma história sobre a mesma passagem de tempo sendo comentada por diferentes membros de bandas. E você que decide quem tá certo, quem falou a verdade, quem sacaneou o outro. Legal. Então, tipo, são 600 páginas, um livro denso, sem censura. Eu peguei a primeira versão, acho que eu fui até na Rádio Brasil 2000, na última era, né, que ela morreu. E tava até o Osmar, né, que é uma lenda. E foi interessante porque nesse dia tava o Zé Algodoal lá, tava todo mundo. O Zé foi meu chefe. E, meu, Na MTV. várias histórias podres e, meu, foi um dia muito massa de conhecer e trocar. A outra dica é o Tranny, da Laura Jane Grace, da Against Me. Muito bom. Ela vai lançar no Brasil aqui no Lançou passado. no Brasil, em português, né, pela Powerline. Falou desse... Foi? Acho que foi no programa com ela, falou desse Acho que desse sim, livro. acho que foi sim. Vou Acho que foi vou mesmo. falar bem por cima, mas ele mostra como desde moleque ele teve esse lance da... Ela disse, desde moleque teve esse lance da disforria, né? Uhum. Como descobriu, né, que até então ela chamava Andrew. Todo esse fato, essa transição, como ela vibrava com Madonna e nunca entendia. Até o momento que ela começou a ir pra a estrada, e aí ele começou a revelar pra alguns amigos que ele se vestia de mulher e achavam que ele era gay. Só que ela não era gay. É um negócio muito mais complexo, Sim, que sim. ninguém falava sobre esse assunto, né? Ainda mais no meio onde ela Ainda tava, mais no né? meio punk, super preconceituoso, super libertário, ao mesmo tempo super conservador. É verdade. E ele e ela, porque é a confusão mental Mas entre é ele se ela, aceitar como ela, né? Porque ele chama de him e her em vários momentos do livro. Então, Legal. eu tá mudando o discurso, é muito como eu tô lembrando o livro, tá ligado? Até que, em certo momento, decidiu contar pro Fat Mike, que também é um cara super polêmico, em vários problemas, sobre isso. E foi o cara que tem o maior apoio, antes de se ter revelado pra mulher, né? E que depois ele conseguiu destruir tudo. E é isso muito engraçado que ela fala que ela brigou com muita gente. Gente de banda, gente que não aceitava como ela era. E teve vários relacionamentos muito tortos. E mostra uma relação de abuso da indústria, né? Em vários aspectos. Então, tipo, é um guia meio do it yourself. E o terceiro livro, pra fechar, é do Melvin, do Carbona. E também do Barnes. E chegou a fazer um show com Los Hermanos, e ele conta como é que foi os 1000 shows deles. Então, tipo, ele começou no colégio com a primeira banda e como ele foi trabalhando e vivendo de música. Ele falou Como que ele é o sempre nome queria do viver de música. livro? Estrada, chama Estrada, 1000 shows do Melvin. E é muito, muito legal porque ele contou várias perspectivas, assim, de perrengues, de passar, assim, de dormir na casa dos amigos, Aí ele falou assim, eu tô te contando sobre o livro e eu acabei de quebrar o braço numa banheira de motel com meus amigos de banda e vão achar que é uma história pornô, e não é, tá ligado? Legal. Então tem 1000 causos, então, tipo, quis trazer um pouco de Brasil. André. Um livro que eu tô lendo e tô achando bem legal é o do Jeff Tweed, do Wilco. Ai, que legal. É bem legal, assim, a história de como começou o Wilco e tipo, E dos tem uma vícios banda dele, aí dos agora, de problemas todos dele. os vícios dele, E tem umas curiosidades que eu achei muito legais, assim, que eu nem imaginava. Então, o pai dele trabalhava numa ferrovia de trem e os discos que o pai dele ouvia era sobre trem, assim, eram os trem passando. Então, ele punha o som do disco e ficava ouvindo... Era um disco só de trem, então essa era uma referência dele. Ele fica contando essas Que coisas. loucura. Aí tinha um vendedor de disco, uma lojinha de disco na cidade dele, que tinha uma outra loja de disco rival. E ele ficava contando as histórias, assim. Eu tô, tipo, no começo do livro, mas eu tô pirando. Então, Boa. uma recomendação. O outro
coisa que eu vi nesse fim de semana e achei foda, mas achei pesado. É o Living Neverland, do Michael Jackson. Vocês já Ah, viram, a gente não? comentou. A gente já comentou O aqui. que é a sua visão? Cara, Você assistiu tudo? assisti os 2 Tá. episódios. Eu e a Cris em casa. Eu gosto de Fiquei- discutir com quem Fiquei viu. perdido, Mal, na verdade. né? Ficava... O dia seguinte fiquei com um gostinho, assim, ruim na boca, assim. Uhum. O Mura era o Michael Jackson era o herói do Mura, meu irmão, assim. Então o Mura Putz. fazia as danças, fazia as coisas todas. Eu falei sobre o documentário com ele hoje. Falei, mano, nem assiste a parada. Eu não sei, Kleber. Não sei se eu curti assistir. Achei louco. Eu fiquei bem desgastado. É difícil, assim. né? Eu lembro, Fiquei mal também. essa coisa que você falou de ficar com um gosto ruim na boca foi meio isso. Que eu ia assistindo, tipo, você senta pra assistir, aí você fala, mais um documentário. É. Aí de repente você fala assim, Você não tá ok, esperando eu vou deixar isso. o amendoim aqui de lado porque É. eu não tô com fome, eu vou só sentar aqui e ficar, tipo, que merda, sabe? É. E Você viu os dois? Os dois. Não dá pra não ver o outro depois. É, fica você, vendo como tipo, é que acaba a parada. Eu vi assim, os cara. trailers e li tudo sobre, tipo, li as reviews no Guardian, New York assim, Times, mas eu não tive coragem de assistir. eu acho que é uma situação toda errada. Tudo errado. Porque assim, você, por mais escroto que pareça, eu consigo entender o que acontecia com ele, porque ele era um cara que claramente não estava vivendo na nossa realidade, o Michael Jackson. Sim. Eu entendo. Eu acho que a minha grande crítica ao documentário é o fato de não ter a visão do Michael Jackson. No sentido de que, sim, ele sofreu abusos na infância, ele foi privado de um monte de coisas, só que nada disso justifica o que ele fez. É tudo muito É errado, né? perturbador, né? Tudo muito louco, assim. Você não consegue imaginar aquilo ali. os pais você vê meio os que caras prostituindo os filhos. Os pais super deslumbrados com o show business de Los Angeles e todo aquele mise-en-scène. E Nossa, um Estados deles, Unidos meu, é foi muito da Austrália pra perturbado. Los Angeles. É muito errado. Deixou o pai lá O pai com lá os problemas. com bipolar que acabou se matando. Parece um livro, alguma coisa, uma história inventada. E é uma muito história que se louco alguém aconteceu. se fosse assim, se alguém te vendesse como ficção, você não acreditaria. Você não acreditava. Você fala, como assim? Uma família larga tudo a mãe larga tudo na Austrália pra levar o filho pra ser um dançarino cover, sósia Do do Michael grande Jackson, astro da música pop. É não muito faz estranho. sentido, né? Não. É muito louco o peso da fama, ou como as pessoas meio que se prostituem pela fama, e como a gente cria essa imagem do ídolo perfeito que na verdade não é nada perfeito. E ficava relacionando com a época também. Você não tinha acesso às coisas, né? Sim. Tipo, mais pessoas sabiam que acontecia isso. Mas, puta, você não tinha acesso. E sabe Todo uma mundo coisa- disfarçava, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha Uma nada. coisa que eu comecei a perceber é do quanto sempre foi tratado isso como natural. Tipo assim, todo mundo sabia que o Michael Jackson era um pedófilo, só que as pessoas faziam piada sobre isso. Então tem... É verdade. Eu não lembro o que era o que eu tava assistindo esses dias, piada com o Michael Jackson pedófilo. Tipo, tem um episódio do South Park que é sobre o Michael Jackson Acho que pior. até Cacete E a do gente Planeta. sempre tratava como uma coisa cômica, tipo, é o Michael Jackson, é o Michael ele é Jackson, pedófilo, tudo bem. vamos fazer Ele pega piada. criancinhas. Só que assistindo isso, você fica assim, Você fica isso louco. não é Você fala, engraçado. Como, de certa forma, foi negligenciado. Porque, assim, cada 3, 4, É isso. 5 meses, ele tava de mão dada com uma Com outra criança, com pessoa. um menino. E, puta, você vê hoje em dia, é uma coisa muito óbvia, assim. E o que eu achei muito louco, ele ficava amigo e ia escondido pra casa das famílias, da molecada. Aquela foto dele sentado no A sofá. família adotava vendo TV bizarro. escondido de É todo tudo o bizarro. universo dos fotógrafos por 20 anos, assim. Então é um negócio que eu ficava interessado porque, putz, é o Michael Jackson e faz parte, né, tudo, até Sim. pelo Mura, por todo mundo, meus primos, todo mundo, e eu, né. Todo mundo, Na época eu velho. tocava guitarra, a Jennifer Batten era a primeira mina guitarrista foda, eu tocava guitarra, ficava fãzaço, ia nos shows pra ver ela. E aí no começo eu achei interessante, depois foi dando esse gosto estranho, e aí no final foi um gosto, tipo, muito ruim. Então, eu recomendo não ver, na verdade. Essa que é. Nem o livro do Jeff Tweedy, mas do Michael, não Não sei se eu ver. assistiria, não. Pode crer. Nick, Bom, pra ficar um pouco mais leve o clima aqui, vou indicar o primeiro disco do Ângelo De Agostini. É animal. É um folker. eu tô com muito Didi Agostini na minha cabeça. Toca I'm Flying Few. Eu quase indiquei, Nick, esse. Eu Ó. fiquei louco. Eu ouvi um tempo Nossa. atrás, fiquei louco com essa porra. O primeiro disco dele é de 2014, se chama Spirals of Silence. É um folkzinho bem lo-fi, assim, dá pra você ver na gravação aquele ruidinho que fica Dá. do microfone e tal. Na época ele tinha 22 anos, aí recentemente ele fez música com o Sufjan Stevens e tal. Ele tá sendo lançado pelo selo do Sufjan. E, putz,
É bem legal, assim, lembra bastante Elliott Smith, os primeiros discos, principalmente, que é essa vibe bem lo-fi-zona, assim, gravada em casa. Você ouve os ruídos no fundo e Legal. tal, e é muito bom. Dá aquele trinquinho assim do violão. Assim, Dá aquele quentinho no coração quando você ouve, assim, e ele você se lançou sente disco abraçado. novo esse ano. Sim, é bem legal, acho que esse é o terceiro disco o que Tomb, lançou esse ano. tô vendo aqui. O Tomb tem uma música que chama Caitlyn, que foi como eu conheci o Ângelo De Agostini. Um dos nossos bateras mora lá na Espanha, ele ouviu, mandou na hora, assim, ó. Falou, meu, ouve essa porra agora. E essa música pra mim foi muito foda, assim. E aí eu fui As atrás, letras e são eu pirei no absurdas, primeiro assim, também, então. que é muito, tipo, íntimo, assim, né? A capa é sim. muito coisa que o Sufjan Stevens lançaria. Esse disco é pelo selo dele. Nossa, Sufjan. muito legal. E é isso, minha dica. Repete o nome? É Spirals of Silence, do Ângelo De Agostini. Legal. E você, Kleber? Na última edição que eu participei, a gente falou sobre Yoko Ono e como as pessoas tratam num contexto muito machista de que ela Vilanizam ela. vilanizam Sim. ela, da mulher que destruiu os Beatles, quando na verdade os Beatles já estavam morrendo há muito tempo e eles já estavam... Ela salvou o Joe. Ela salvou o basicamente. John. Então eu pensei, putz, vou trazer aqui 3 discos essenciais da Boa. Yoko Ono que sintetizam muito o trabalho dela. O primeiro é o Yoko Ono Plastic Ono Band, que é um trabalho que ela produziu junto com o John Lennon. Tem bateria do Ringo Starr. Ele é um trabalho muito proto-punk, assim, tem umas coisas que eu falo assim, cara, isso é muito vanguarda, Muito, anos 3000, muito. que eu falo assim, É e é uma mesmo. mina japonesa fazendo isso, cara, que foda, do uso das guitarras, eu vejo ela tensionando muito John Lennon nesse disco, assim, excelente. O segundo, que é o meu disco favorito dela, que é o Fly, que é o primeiro Plastic Ono Band é de 1970. O segundo, que é o Fly, que é de 1971, ele vai pra uma coisa muito mais experimental. Tem ela gritando loucamente, assim, descontrolada. E aí, às vezes, ela encolhe e ela fica calminha. E aí, ela volta com uma faixa maior e mais experimental, mais louca e psicodélica. Tem uma música muito boa chamada Main Train, que ela foi sampleada pelo Death Cab for Cutie no último álbum de estúdio Que deles. legal. Esse disco, assim, sei lá, são 5 ou 6 faixas. Ele vai pra umas faixas de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, e daí pra umas outras muito curtinhas. E mostra muito da versatilidade dela, do como ela escreve. Ela tem um discurso feminista muito foda numa época em que ninguém discutia sobre isso. E a minha terceira e última recomendação dela é um disco chamado Season of Glass, que é de 1981, que é um disco que ela compôs e gravou, assim, durante a morte de John Lennon, assim, tipo, ela falou, eu vou transformar todo o luto que eu tô sentindo numa coisa positiva, porque o John Lennon sempre foi um cara que teve esse pensamento progressista de pensar num mundo melhor, e a capa é aquela capa que é um copo com água e o óculos dele sujo de sangue, Sim. que foi uma imagem tirada, tipo, logo após a morte dele, né, que Sim. ele foi baleado. Minha última recomendação, a gente fez um especial sobre discos de 1999 e a gente deixou de fora um disco muito importante, que é o terceiro álbum de estúdio da Beth Orton, que é o Central Reservation. A Beth Orton é uma cantora e compositora de indie folk britânica que trabalhou com The Chemical Brothers, e ela trabalhou com toda essa galera do Big Beat britânico no final dos anos 90, e ela lançou esse disco que é o Central Reservation, que é um puta marco do indie folk, do folktrônica e desse cruzamento de ritmos. Então, se você gosta de umas coisas tipo Goldfrapp, e se você gosta Eu dessas... gosto, já tô super Vai por interessada. mim que esse... Cara, sabe, ele tem uma essência de Inglaterra de 1999. Eu amo. É esse disco, então vale muito a pena ouvir. Boa. Último bloco do programa, Desliga o Som. Desliga o som. Chegamos aqui no último bloco do Vamos lá, programa. então. É o bloco Desliga o Som, onde a gente critica alguma coisa. Vamos lá. Vai dar uma briga, então. Podia ser o quê? Podia ser várias coisas. Podia ser várias coisas. Mas é que assim, o debate aqui é o Shallow Now e a versão de Shallow da Paula Fernandes com Luana Santana pra música da Lady Gaga com Bradley Cooper do Nasce Uma Estrela ou do Despenca Uma Estrela, como com a versão brasileira. Eu vou falar o seguinte, a gente já gravou um episódio sobre versões brasileiras. Eu acho que é uma reação extremamente exagerada de uma música que é só uma música pop e que cedo ou tarde alguém faria uma versão O problema é sobre o isso. E. O problema é o E. Se fosse juntos até o final. E deixa ela... Beleza. Ela vai juntos e...
e Shallow Now. Eu não A real acho é que eu Quem achei é ótimo, esse porque rendeu várias cara? piadas. Eu acho, foi ótimo. engraçado. E todo mundo sabe que as verdadeiras versões de músicas eu brasileiras. Não concordo com o E. Eu As não verdadeiras versões de músicas brasileiras são as do forró e versões do norte. Lógico. Inclusive, vai ter uma do Calcinha Preta. No Aí, aguardo. ó. Aí, eu falei, Vai mesmo? É real? eu falei Fala hoje sério? pra uma amiga que a Paula Fernandes, se ela fosse esperta, ela tinha chamado a Solange. Muito, Solange Almeida. E poderiam ter feito uma puta versão, porque o Shallow, versão forró, já é a melhor coisa que teve esse ano Sim. no Brasil. Que a gente já conversou sobre. Tem uma versão, já ouviu? Eu já ouvi, É eu acho perfeito, animal, então é é. perfeito. Eu acho melhor que o original, diga-se de passagem. Eu não acho tô animal. brincando, eu acho muito foda. Quando toca na balada, eu É só muito faço assim, ó. boa, velho. É muito É hit, boa. total. Enfim, pra mim o problema é o E. É que eu achei um Oi. exagero das pessoas, tipo assim, fizeram baixo assinado pra Lady Gaga não, mas impedir. aí a gente que não tem nada pra fazer. Estão né? fazendo baixo assinado de tudo, até do Até Game pro of fim do Thrones. Game of Então, Thrones. vou É, fazer eles baixo Eles fizeram assinado. mesmo? É real a história? É real. Os caras me Eles contaram iam hoje, ma- eu não acredito. Eles Fizeram iam, baixo assinado eles pra Lady iam Gaga mandar não liberar. eles iam mandar pra Lady Gaga, tipo, mas ela já liberou. Meu Deus. E tipo, whatever, cara, ouça a versão original, então, se você não quer ouvir isso, porque Ai. É isso. Enfim, gente. E também, né? vai passar. Vai é, passar. tipo, não precisa, Vai passar. sabe? Era mais essa crítica, tipo, eu achei as pessoas tão com sem propósito. Tipo, tem tantas coisas mais importantes do que botar mas um. você sabe que o brasileiro gosta de uma coisinha, né, que não importa. É que é um whatever. Olha quantas músicas merda a gente trouxe naquele especial sobre versões que você falava assim, é uma versão, e tipo, sim, é uma Kleber, versão. o E fez toda a diferença. A culpa é do E. Mas eu vou Porque falar não faz sentido que nenhum. a thread que fizeram de, tipo, possíveis traduções melhores. É maravilhosa. Eram É muito maravilhosa. É melhor do que É isso. maravilhosa. É que eu gostei da situação. É que eu achei que as pessoas estavam. Tipo, é porque as pessoas têm esse valor sobre a Lady Gaga como se fosse uma coisa assim, muito cult, muito vanguarda. E quando é só nada, música mano. pop e farofa. Para. É bom. isso. Tá bom. Chega. Curtinha essa versão, tinha mais coisas, mas vamos encerrar aqui. Vamos. Mais curta que Shallow não. Tenho só uns comentários rapidinhos aqui pra ler. Deixa eu abrir. Comentário do Bu Fernandes. No final de semana eu fiz uma. Eu falei como eu não participei da última edição do programa, eu elenquei os 3 que eu mais gostei de ter participado de gravar. E aí eu perguntei quais são os programas que vocês mais gostaram pros nossos ouvintes. E o Bu Fernandes respondeu: eu ia escrever ali no quadradinho de resposta, mas não tava cabendo. Acho que a minha favorita foi a do Lúcio Ribeiro, que foi a última edição. Gosto muito dele desde a época da Folha e tinha um crush nele. Senti sua falta nessa edição, porque era eu perguntando. Acho que teríamos uma troca legal. Admiro você, ele como colunistas/jornalistas musicais. Gostei também da edição do Fenômeno Lana e daquela de como fazer o festivais, que foi com Legal, o Dota, com que o foi Dota. bem legal. Foi bem legal. O Bu Fernandes ele comentou no Twitter também, falando que adorou o programa e tal. E que queria o Lúcio como membro fixo. E outro comentário que veio através do Twitter foi do @Gilvan Cariolano. Zero coincidência que o podcast sobre fofoca é um dos mais longos que vocês já lançaram. KKK. Verdade, o assunto rendeu. Acho que vale uma segunda edição. Comentário do @CauêVictor no nosso Instagram. Gente, não sei se é por aqui que faz os comentários, mas queria fazer um. KKK. A Isa comentou sobre o álbum do Catfish no último episódio e eu concordo muito com ela, apesar de preferir quando as bandas vão mudando. Eu não ouvi o álbum todo. Ouvi a primeira metade e fui conhecer a última música que eles tinham um conceitinho e que toda a última música do álbum termina de um jeito inesperado, como se tivessem cortado a música e ponto. Tem um lance de capas também que seguem o mesmo padrão. Vocês são demais. Fofo. E É tem isso aí. aqui um último comentário do @miojoindie. Uma semana Eu? que eu não participo do podcast, vamos falar sobre música e começam a falar sobre futebol. Absurdo, absurdo. Falar de RuPaul's Drag Kleber, Race, gente. sabe? Encerramos aqui. Encerramos. André, suas redes sociais, contatos, próximos shows, o que vem pela Como frente? faz pra mandar bloco de cimento pra você? Fique à vontade para dar o seu serviço. Obrigado. Meus serviços. @AldoTheBand. Agora não tem mais o The Band. Graças a Deus, não gostava do The Band também. Ah, eu Então, o nome é só Aldo. O nome agora é só Aldo. A gente Perfeito. tá bem feliz que é só Aldo. Então, sigam o Aldo. Vai ter uma porrada de novidade legal esse ano e ano que vem também. A gente voltou ao estúdio, tá eu e o Mura, fazendo um monte de coisa, a gente vai falando aos poucos. Por causa disso, o Jeremiah, eu tive que cancelar uns shows, eu ia fazer, tava muito animado.
Mas como a gente assinou com a outra gravadora e tem que entregar um álbum, eu tive que pausar justamente porque eu queria fazer alguma coisa muito legal. Então, vou até escrever um post depois lá no Insta do Mas Jeremiah. continua vivo em nossos corações. Eu gosto muito, pra mim é muito importante o Jeremiah. Não vai parar. Eu só preciso entregar um e outro. Boa. E por enquanto é isso, esses são os contatos. Perfeito. Rafael. Eu quero agradecer, né, por ter o convite aqui, participar. Pra mim é sempre massa trocar ideia. Essas figurinhas são sempre engraçadas, mostrar esse lado B, né, da coisa toda. Então, o Hits Perdidos tá passando por uma série de mudanças. Vai mudar layout, vai ficar uma carinha mais de portal, tentando gente pra escrever, pra passar mais percepções. Vocês vão ver em breve. E aí o pessoal pergunta muito, né, e como é que faz pra mandar videoclipe pra TV? Tem um post lá explicando, porque tem muito artista que não tem noção como é que é. E a ideia, quando o Lariu chegou pra mim e falou, cara, vamos fazer esse negócio? Eu falei assim, beleza, mas vamos democratizar para as pessoas saberem como é que envia pra Bis, pro Multishow, pro Music Box, pro Yahoo. E vamos fazer um negócio democrático. E a ideia falou assim, a gente queria que os videoclipes voltassem pra televisão. E a gente tá tentando fazer isso. Tanto que os artistas a gente conversa pra eles lançarem um clipe antes na TV. Legal. Se tá bacana, tá ligado? Boa. Num nível razoável. Então pode mandar pra mim, porque eu faço o listão todo mês. Também na Mutante Rádio eu me divido, então, tipo assim, às vezes não rola fazer texto, mas eu puxo pra rádio, em outro momento eu pego. Podem enviar disco físico, eu ouço no carro sim, tá? Pra quem Até achou de que a gente é bloco de mal-humorado. concreto. Não mande um bloco de concreto, mas tem outras formas de você divulgar o trabalho de maneira legal. Vai ter post com 27 selos que eu troquei ideia. Legal. Explicando como é que faz pra mandar, se deve mandar ou não. As respostas são muito diferentes. Depois talvez vira um livro ou um curso, não sei ainda, tá definindo ainda como é que vai ser. A gente vai passar por todos os lances, né? Que a gente começou com as que vocês já viram, mas vai ter com giro de som, vai ter com iluminação, vai ter com Ai, acessórios. massa. Legal, hein? Vamos Eu vou cobrir o colocar mercado inteiro. todos os Animal. links que o Hits Perdidos já organizou. Links Perdidos já Links organizou. perdidos, gente, a dica. No post pra vocês terem acesso a isso. Então vai Bem ter, legal. então o Instagram é fácil, @Hits Perdidos, o Facebook também, Hits Perdidos você vai achar fácil. Tem Spotify, né, que tem muitas playlists, o pessoal pede também, eles falam assim, e essa playlist de hardcore com 1.500 followers, dá pra entrar? Manda um e-mail, vê se causa, se tá com uma estética legal, tem de neopsicodelia, tem de... vou criando a cada tempo. E, bom, é por isso mesmo e qualquer coisa, troca ideia, a gente é fácil, a gente é acessível, gente. Boa. Legal. Não precisa ficar esfregando 500 conto na cara, não. Isadora. O meu é o @AlmeidaDora e é isso aí, amores. Nick. Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e agora segue também meu novo podcast, o @Pós-Jovem. Verdade, pós-jovem. Boa. No Foi Twitter jovem. e no Instagram é a mesma coisa. Legal. E A você, gente bebê? é o @podcast VFSM. Segue no Twitter e no Instagram. O Facebook está morrendo, não adianta mais. Só posta uma vez por Será? Isso é semana. real, o Twitter tá mudando muito resultado. Cara. Eu sou @KleberFac no Instagram ou @MiojoIndie no Twitter. Muito obrigado pela sua audiência. Desculpa qualquer coisa e até a próxima edição do programa. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.